como que roda um pacote Meteor. Acho que vou ter que rodar para fazer alguns testes aqui. Inclusive um pacote do core do Meteor, né? Deixa eu fechar essa janela aqui. Vou só ver se não tem nada estranho aberto aqui. Vocês vão ver que eu acho que para vocês vai ser uma coisa bem diferente, porque quando você programa para uma biblioteca, para um framework, eu acho bem diferente de programar numa aplicação. E eu esqueci de criar a merda do perfil, velho, das fontes aqui, velho. Tá no portão grande hoje, senão vai ficar difícil eu programar aqui. Eu já comecei esse PR, que é esse PR aqui. PR todo mundo sabe o que é, né? Eu falei no outro dia, né? Basicamente comparar duas branches. Então, como eu sou também um dos caras que mantém o Meteor, eu tenho acesso a criar uma branch aqui, mas mesmo que eu não tivesse, era só eu criar um fork. Era só eu vir aqui, criar um fork. E aí, na hora que eu for criar um novo pull request, ele vai perguntar se é um pull request desse repositório ou não. Você pode vir aqui, ó, e falar que a sua base de comparação é de outro fork, tá vendo? Você clica aqui. Aí você pode escolher um outro repositório qualquer, que for um fork desse, e aí você pode fazer uma comparação com outra branch desse teu repositório. Então, o pull request do mesmo repositório de outro repositório dá no mesmo. Mas aí, voltando aqui, como eu tenho permissão, eu crio logo a branch aqui, porque senão tem que ficar sincronizando as branches entre os repositórios. Aí eu já fiz algumas coisas aqui. Então, o que é isso aqui, né? O Meteor, ele usava uma dependência no Meteor 2, que chama Connect, que é muito parecido com o Express. Provavelmente o Express copiou o Connect quando começou, mas esse bicho aqui é o Connect. Então, para quem já usou o Express, vai falar, ué, mas não é a mesma coisa? Parece mesmo, porque eu acho que o Express provavelmente copiou dele, por algum motivo que fizeram um fork, sei lá qual é a história por trás disso. Mas vocês vão ver que é muito parecido, né? Só que o problema dessa aqui é que ela é bem menos popular do que o Connect. Ainda tem muito download, né? 6 milhões de downloads. Mas ela é bem menos popular que o Express. Vamos ver o Express, quantos downloads tem. Não sei se é Express ou Express.js. 29 milhões de downloads. E aí... Mas é bem parecido, como vocês podem ver. Mas aí qual que é o problema? Uns 2 anos atrás, o time do Apollo, que são os mesmos caras que criaram o Meteor... Idêntico os comandos ali, né? Oi? Parece idêntico ao Express mesmo. A API é bem parecida. Esses caras aqui do Apollo, eles são os mesmos caras que criaram o Meteor, né? E aí eu tinha um Slack com eles, aí quando eles têm uns testes unitários aqui, para o Apollo conecta via alguma coisa web, né? Então, ele usa ele tinha teste unitário tanto para passar pelo Connect, quanto para passar pelo Express. E aí um dos caras, o Glasser, me chamou no Slack e falou, Felipe, a gente vai arrancar o suporte a Connect, então, tipo, pode ser que a qualquer hora quebre. Aí, como está nesse movimento de migração do Meteor 2 para o Meteor 3, eu sugeri de já migrar essa parte também. Provavelmente não vai ter muito impacto, como a gente está vendo aqui, é muito parecido, né? A API. Então, o código não sabe, né? Se a API for a mesma, essa é a vantagem de você ter uma API bem escrita. O que é a API, né? A API é Application... API. Eu confundo. Performance Interface. Então, é a forma de uma coisa se comunicar com a outra. Então, se a API for a mesma e o comportamento foi parecido, tanto faz. Então, a gente está trocando, mas a gente não espera grandes quebras que vão acontecer. Lógico que cada aplicação tem que conferir, né? Porque pode usar alguma coisa muito customizada. Mas, pelo menos, a gente fica, tá vendo? A última versão do Connect, 4 anos atrás. A última versão do Express, 1 ano atrás, mas é porque é um projeto estável já, né? Mas, então, é por isso. E aí, o que eu fiz? Então, esse pull request quem começou foi o Gabriel, lá do Meteor. Vai, cadê? Só que aí eu vi que tinha algumas coisinhas erradas, aí eu comecei a arrumar aqui algumas menções. E aí, na paralela, também teve um podcast do Meteor que eu participei. Explicando, porque senão as coisas que eu vou mudar, vocês vão falar, ué, mas por que você decidiu mudar essas coisas? Então, vocês precisam saber de onde veio essas mudanças. Eu participei desse aqui, e aqui a gente falou sobre isso aqui, em algum lugar aqui. Sei lá onde está, mas tem algum lugar aqui que falou sobre isso. E aí apareceu um post no Fóruns, que é outro lugar que a galera do Meteor... Deixa que eu não estou nem logado, eu acho.
foi um dos hosts ali do podcast que postou, que tá por aqui. É porque eu não tô com a minha conta, deixa eu logar na minha conta aqui. Vou pegar minha senha. Caramba, ele sempre consegue abrir uma senha, ainda bem que é a mesma que da outra vez, que é uma senha só de leitura de um banco de teste. Mas como que ele consegue sempre ter a lei de Murphy e abrir na tela que não é para abrir, né, velho? É bizarro, né? Deixa eu pegar aqui. Devia ter alguma coisa meio ligeira, né? Falar, ó, você está compartilhando, você quer realmente abrir? Aquela senha é um banco de teste que a gente fez um teste com um cliente, é só uma... E é só a senha do uplog, só dá para ler, mesmo assim é um banco de teste, então o uplog vai estar vazio. Beleza. Aí aqui vai dar para ver mais fácil, eu acho que vai estar alguma resposta minha ou não? Não vai adiantar bosta nenhuma, que não está aqui também, vou ter que buscar. Foi o Alin que abriu, que é daí que vai vir exatamente o principal ponto que eu vou fazer ali. Para quem quiser mexer mais com o Meteor, aqui é bem interessante vir aqui. Vai, cadê o post, gente? Será que ele sabe que é o cara? Aqui, esse post aqui. Aqui que a galera sugeriu, se vocês verem a mudança que estava feita aqui, antes desse pull request, a gente estava mudando, você acessava essas coisas do Meteor, fazendo um webapp.connectHandlers. Deixa eu mostrar, tá bem aqui em cima. Tá vendo o textinho aqui, ó? webapp.expressRenders, mas se você olhar na doc atual do Meteor, vamos lá na doc atual do Meteor, porque aquilo ali ainda não está publicado, né? Você vai ver que ele vai falar Connect Handlers. Isso aqui, eu mesmo, que uso o Meteor faz 10 anos, eu acho que eu descobri faz uns 4 ou 5 só, que esse Connect não era tipo do verbo conectar, esse Connect era da libconnect. Tipo, eu nunca nem tinha parado para pensar nisso. Eu acho que quase todo mundo que usa o Meteor nem saca que isso aqui é uma lib, acha que isso aqui é só um conectar, sabe? Tipo, acho que é o verbo. E aí, primeira versão que o Gabriel lá do Meteor fez, ele trocou isso para Express. Então, tipo, agora tá Express Handlers. Só que aí, com isso, o que, que vai acontecer? Pensa que tem um outro pacote que usa esse cara, então o outro pacote vai quebrar também. Então, o outro pacote vai ter que ir lá, vai ter que mudar o nome para Express. Mas o comportamento em si, a gente sabe que em 99% dos casos bate, não precisava trocar nada. Então, assim, a gente vai forçar um monte de pacote, fazer uma migração desnecessária, porque mudou o nome, mas o comportamento e a API não mudou. Então, o que, que a galera sugeriu depois daquele podcast? Sugeriu, cara, por que, que não pelo menos mantém funcionando o nome antigo, né? Aqui que eu estava falando, ó, por que, que a gente não mantém os nomes antigos? E aí eu acho que manter para sempre é ruim, né? Porque connect já não vai usar mais, vai ficar super estranho. Por mais que pareça que é um verbo, não é um verbo, né? Era por causa do nome da lib. Então, acho que manter ele só não. Mas aí sugerimos de, então, vamos manter ele, mas vamos criar um Express, tipo isso aqui, né? Tipo, deixar o antigo usando o do Express, porque vai dar no mesmo, porque a API é parecida. E aí depois, acho que alguém sugeriu aqui no meio, não sei, não, ou foi aqui no pull request, de, ao invés de fazer isso, parar de colocar o nome do framework no handler, deixar só, tipo, deixar só o resto, porque aí se mudar o framework no futuro, é só garantir que a API é a mesma, não precisa ficar preocupando de trocar o nome por causa que trocou o framework. E eu acho que é uma boa ideia, tá vendo? Em vez de fazer connect handlers, fazer só handlers, né? Foi esse carinha aqui que sugeriu isso. Porque aí acho que é uma coisa legal. Por isso que eu falei que programar biblioteca é diferente de programar o seu próprio código. Seu próprio código você não tá nem aí, né? Você muda o nome que você quer, você faz o que você quiser. Aqui, se for uma coisa que alguém acessa, não tem como, né? Você dá uma de vida louca, você vai mudando tudo, porque você vai afetar alguém. E aí, por exemplo, se a gente abrir aqui, então, Web App, eu acho que eles deve estar por esse arquivo aqui, Express. Tá vendo que tá aqui, né? Então, ele estende o objeto, para quem nunca viu isso aqui é um padrão mais antigo, a gente faz mais assim, né? Com o próprio objeto, mas é o underscore, que é uma biblioteca para adicionar propriedades no objeto, é basicamente isso. Só que é de uma forma que mantém algumas propriedades que são importantes, eu não vou explicar aqui, mas ó, ele cria o Express App, e aí esse código aqui está criando o Express App, provavelmente está mantendo alguma coisa aqui para manter compatibilidade com como era feito antes, essas paradinhas aqui, e beleza. Então, uma das coisas da tarefa, e voltando para a tarefa em si, acho que agora que vocês pelo menos não vão estar perdidos no que está acontecendo. Então, aqui eu já tinha removido algumas coisas que estava... o Express ainda estava como dependência, o que não fazia sentido, né? Porque não usava mais o Express, então eu removi, isso eu fiz aqui.
O jeito de declarar uma dependência no pacote Meteor é um pouco diferente, você tem esse npm.depends. Basicamente, o que você vai fazer? Quando você rodar esse projeto Meteor, o Meteor vai rodar esse npm install para você. Então, você não precisa duplicar e você rodar. O Meteor já falou, opa, esse pacote depende daquele, então esse daqui veio do npm, ele instala para você. E, obviamente, não faria sentido ficar instalando isso aqui, porque não usa mais, né? Isso aqui foi removido. E aí, eu tirei também esse comentário aqui, porque acho que ficou sem querer. E aqui eu também atualizei o texto, porque eu acho que o texto falava ainda de connect. E eu até percebi que tem outros pontos que também ainda está falando de connect que a gente precisa atualizar, que aí eu coloquei aqui no corpo do pull request. Aqui eu já fiz. Aí aqui a gente tem que revisar, porque nesse ponto tem outros pontos que menciona connect. Eu fiquei um pouco preocupado, porque tem umas coisas explicando vários detalhes do connect aqui, que eu não sei se o Gabriel, quando ele mexeu, se ele testou, se realmente não está dando problema. Por exemplo, aqui, ó, tem até um hack temporário e tal. Aí tem que dar uma lida nisso, a gente pode deixar isso por último, só para ver se esses comportamentos batem. Aí aqui é para manter os nomes antigos, e aqui é para tirar o express do nome, né? Porque eu já tinha mudado para pôr o Gabriel já tinha mudado. E aqui eu tinha anotado, só porque eu vi que o pessoal estava comentando mais coisa, eu nem li tudo aqui, para dar uma lida a tudo que falaram aqui, só para ver se faz sentido. Então, eu vou começar lendo tudo que falaram aqui, só para eu não estar perdido ali, fazer alguma coisa. Então, vamos ver aqui. Thanks for the effort, beleza. Então, esse é um dos pacotes que usa, né? É o picker. Não vai exportar. Papapá. Então, talvez, vamos adicionar. Beleza. Está falando que é uma boa fazer essa troca, né? Porque vai alinhar mais o Meteor com o ecossistema JavaScript no geral, né? Porque Express é muito mais usado do que outras coisas. Beleza. Dependendo do meu tempo, beleza. Potencial workaround. Critical web package aspects, não tem nada de importante ali. Tá, aqui ele fez uma pergunta, tá assumindo. Acho que aqui é a mesma coisa que a gente falou, né? De atribuir o velho, o velho receber o novo para ele continuar funcionando. Só tô lendo aqui. Aqui esse cara está falando para expor a API, mas acho que já expõe ali do jeito que estava, né? Ele está falando que depois, na mudança do Express 4 para o 5, que vai ter todas essas mudanças aqui, para continuar fácil de fazer isso. Mas, se eu não me engano, quando ele faz esse Create Express App, ele já está expondo tudo. Esse app aqui, acho que ele vai parar dentro de um App Express, alguma coisa assim, vamos ver. Aqui ele cria, que ele faz isso, mas eu acho que esse app ele é exposto em algum lugar, se eu não estou doido, eu vi isso. Aqui, ó. Então, esse web app, para quem nunca usou Meteor, esse cara aqui é o cara que a gente até usa, acho que no Code for the Win, quer ver? A gente usa para conectar um endpoint REST, ele expõe alguns objetos, inclusive, daria até para a gente testar aqui no Code for the Win, porque a gente usa o Connect Handlers, ó. É que o Code for the Win é compatível com o Meteor 3, então por isso que a gente não vai conseguir fazer esse teste, mas tá vendo aqui? Então, como tudo que você anexa nesse objeto usando extends, você está deixando as pessoas usarem, né? Porque isso aqui está exposto. Eu acho que o que ele falou aqui eu não entendi muito bem, não, porque teoricamente já está o objeto inteiro exposto ali. Talvez o que não está exposto é o jeito de criar, né? Talvez se a pessoa precisa passar algum parâmetro aqui, ó, aí ela não vai conseguir, né? Eu acho que dá para pensar nisso depois, porque tem alguns pontos que no Meteor, acho que até o João já fez umas paradas dessas, não sei se aqui no Code for the Win faz. É tipo assim, ó, você consegue anexar alguma coisa no objeto do Meteor, por exemplo, essa função aqui. Ah, como que é o jeito padrão que eu defino os campos da conta? Aí você faz assim. Então, poderia ter alguma coisa tipo assim, web app, ponto, sei lá, create, web app, que é app o nome, né? Create... Isso é tipo como o prototype funciona? Mais ou menos?
O quê? O prototype. Mas qual foi a pergunta? Não entendi a pergunta. Essa forma de anexar aí as propriedades nesses objetos é mais ou menos como o prototype funciona no JavaScript ou não? Mais ou menos. Ali você está estendendo diretamente a propriedade, né? O prototype, ele é que aí entra num assunto que vai ser explicado, não sei se você já leu, João, esse daqui, ele explica em um dos, que é sobre qual é o tipo de herança que o JavaScript implementa, que é a que está explicando provavelmente aqui, que chama de prototype inheritance, que seria a herança através de prototype. É diferente da maioria das linguagens também, por isso que muita gente confunde. Eu acho que deve ter a palavra herança aqui em algum lugar. Eu Não nunca cheguei aí eu não nesse consigo capítulo ainda, aprender a não. escrever herança, velho, em inglês, é muito difícil, velho. Como que escreve herança em inglês? É inheritance. Direto eu escrevo trans para abrir o Google Translate e abre Inerência. coisa de trans. O Google vai falar, cara, por que esse cara todo dia busca alguma coisa de trans e depois desiste? O que era mesmo? Era herança, né? É difícil escrever essa Herança. palavra. Inheritance Não, também, né? é assim, é desse jeito assim que é difícil. Que aquele outro jeito ali a gente não usa em computação. Mas aqui eu acho que provavelmente ele cita esse pedaço, quer ver? 24 vezes herança, então tem tudo a ver com esse assunto aqui. Aí não dá para explicar, tipo, é longo a parada aqui, mas não é a mesma coisa. Ali é mais estender o objeto mesmo, herança já é uma parada. É porque basicamente, acho que a explicação curta que dá para fazer é que prototype é como se fosse um objeto que fica escondido ali. E aí, quando você chama uma função que não está no objeto direto, o JavaScript, antes de falar que não existe, ele procura no prototype. E aí ele vai cascateando isso. Então, tipo, mesmo que tiver um monte de nível acima, ele vai indo no prototype, prototype, prototype. Por isso, provavelmente, o toString, eu acho que o toString, ele está meio que na base do objeto do JavaScript. Ele sempre existe. Até aqui, ó, que ele está provavelmente colocando no window, ele tá dando o toString, tá vendo? Então, o toString, praticamente tudo acho que isso aqui, o primitivo não vai ter. Mas tirando, acho que primitivos, eu acho que quase tudo tem um toString, tá vendo? Até a definição do objeto tem o toString, tá vendo? Isso aqui é a definição do objeto. Então, por quê? Muito provavelmente, o toString, ele está definido lá no prototype como uma função. E aí, todo objeto, ele acaba tendo lá, no nível lá em cima, ele tem isso no prototype dele. Mas nem sei porque a gente tá... é porque você perguntou, né? Mas, enfim, acho que o que o cara falou, se ele quiser ter o controle total, talvez pudesse ter esse daqui, assim, para o cara definir na aplicação dele. Aí, no código aqui, ao invés de sempre chamar isso aqui, tá vendo que chama isso aqui em um monte de lugar? Ele poderia fazer alguma coisa assim, né? Se o usuário definiu um create app, você poderia fazer uma parada tipo essa. Depois eu vou perguntar para ele lá no fórum se é isso que ele quis dizer, mas daria para o cara fazer alguma coisa assim, e aí aqui eu vou chamar o que o cara definiu, entendeu? E aí ele pode fazer do jeito que ele quiser. Mas eu nem sei se é isso que ele quis dizer, então tem que ver. E tem que ver também se não vai dar um loop, né? Porque se ele quiser fazer assim, mas pegar o express que o meteor foi definido, tem que pensar bem que caso que é, o que é. E uma coisa que tem que tomar cuidado quando você está fazendo biblioteca também, é tipo, será que mais alguém quer isso, né? Porque é um cara, né? Aquele cara ali, ele é bem ativo na comunidade, então eu já sei que besteira ele não está falando. Então esse já é o primeiro filtro, né? Porque você pegar alguém que, por exemplo, o cara nunca postou no fórum do Meet, o cara vem aqui e posta uma dessa, você vai, mas tipo, talvez esse cara nem usa Meet, o cara nem sabe o que ele tá falando. Esse cara aqui eu já conheço ele, é da comunidade, então, tipo, beleza, aí tem que entender se faz sentido. E tem que ver se é isso que ele quer dizer também. Vamos para o código, né? Já falamos demais. Então, como vocês podem ver, uma outra coisa de quando a gente mexe com biblioteca, ainda mais uma tão grande quanto o Meteor, é o tamanho dos arquivos, né? Então, você já pode ver aqui que são 1.500 linhas. Então, muitas vezes não é muito trivial e é muito fácil você quebrar alguma coisa. Então, normalmente, o nível de atenção tem que ser mais alto. Até porque o seu app é muito fácil, né? Você testa tudo, você fez seu app, você tem teste, não tem teste, você sabe. Aqui, a gente não sabe, né? O que tem teste, o que não tem teste. A gente não sabe como que as pessoas estão usando, né? Podem estar usando de diversas formas diferentes. Então, fica bem mais difícil. Aqui tem teste, tá? Muita coisa do Meteor tem teste, né? O Meteor deve ter, sei lá, 2, 3 mil testes ou mais. Mas eu não sei exatamente se tem algum teste, que é a primeira coisa que eu quero ver aqui, que testa, ó, já tem um comentário de Connect, né? O ideal é a gente arrancar tudo de Connect, porque a gente não usa mais Connect. Mas eu vou deixar essa parte de arrancar os comentários de Connect para depois, mas deixa eu ver aqui. Ó, aqui tem um teste que está vendo se a versão do Express
pelo menos 4 alguma coisa. Não sei exatamente por que esse teste é pertinente. Parece que o Gabriel só mudou um teste lá de 2015 do Glasser. Outra coisa legal de mexer em lib, né? Tipo, os caras estavam escrevendo isso aqui em 2015. E esse cara aqui, inclusive, foi o cara que me avisou que ia parar de usar o Connect, foi o Glasser. Então as coisas vão se conectando, né? Eu não sei exatamente por que você precisaria confirmar que ele está na versão 4. Esse teste aqui, ele está fazendo também, vendo se o módulo está realmente disponível, se ele é uma função. Mas uma coisa legal, se você vier aqui, ó, lá no commit 2015, como é tudo open source, você vai ver lá o histórico. Aí ele está falando que adicionou uma dependência direta para o bababá. E talvez a gente tenha alguma pista por que ele quis testar a versão, né? Mas não tem por que ele quis testar a versão. Eu acho que é um teste meio inútil, assim, porque toda vez que você mudar a versão, ele vai quebrar, né? Porque, obviamente, você mudou a versão. Mas talvez, como é a Major, isso aqui até que faz sentido. Eu acho que ele colocou a versão Major, porque, teoricamente, se alguém mudar a versão Major, vai ter quebra de API. Então, talvez é para forçar a pessoa a perceber, putz, eu estou mudando uma versão Major, vai quebrar o teste, você vai ter que refletir sobre isso. Pode ser que seja essa a ideia. Mas beleza, então nesse teste aqui a única menção do Express é essa, e aí que já entra um primeiro ponto, né? Porque a gente falou de arrancar a especificidade de falar que é Express, mas a gente vai continuar expondo esse módulo Express, né? Então aqui ainda vai continuar sendo específico, mas aqui não faz sentido, por exemplo, eu chamar de, sei lá, lib, external lib, porque não faz nenhum sentido, né? Eu vou testar a versão de uma lib que eu não sei nem o nome. Aqui realmente eu tô travado no Express, então acho que aqui não faz sentido tirar o Express da parada. Voltar aqui, vou procurar mais Express. O código interno não faz sentido também de mudar, porque, de fato, ele está usando Express, então acho que não tem problema. Essa função aqui, tá vendo que ela não está sendo exportada nem nada, então ela também não tem o que fazer. Ela que talvez a gente pudesse expor ela também para o cara, usuário, fazer um override. Aqui é onde eles põem aquilo ali, tá vendo? Aquele objeto que ele estava testando, é exatamente esse objeto aqui. Por que o Meteor faz isso? Se você não expor o objeto, o módulo aqui, igual o Meteor está fazendo, você teria que instalar o Express 2 vezes. Só que o NPM, ele não é tão esperto assim. Quando você declara uma lib várias vezes no mesmo projeto de formas diferentes, ele duplica tudo, fica várias libs dentro do projeto. O Java é muito mais evoluído com relação a como resolver esse tipo de coisa. E NPM está começando a ter algumas soluções, mas é meio bosta. Então é melhor você, já que você instalou, é melhor você dar uma forma do usuário pegar de fora para ele não precisar instalar várias versões. Porque senão toda vez o cara ia precisar ver que versão está usando aqui para garantir que ele põe a mesma no package JSON dele. E mesmo assim, na maioria dos casos, vai ficar 2 versões do Express rodando. Só que ela vai ser igualzinha, então não vai fazer diferença. Então isso é bem cagado em JavaScript. Tá, vamos continuar procurando aqui. Aqui é código interno também, eu não vou mexer, mas aqui já está vendo que está o connector, o connect handlers, que o que a gente tem que se preocupar é o que está aqui nesse doc, porque provavelmente o que está aqui nesse doc é tudo que é API pública, né? E eu nem sei se eles já publicaram, acho que não publicou ainda a doc da 13, da versão 3 do Meteor. Eu não lembro se está publicado aqui. Mas eu já mostro onde está esse código. Aqui também beleza, porque aqui está chamando de Meteor Internal Handlers, não tem problema. Está falando de uma função. Aqui já muda, ó. Aqui parece estar documentando. Eu não sei se o comentário está meio solto aqui, né? Mas não vai ter mais esse Express Handlers aqui. Deixa eu só ver onde ele está expondo. Ele está expondo aqui embaixo, mas ele comentou ali na definição. Então, esse cara aqui, pela sugestão da galera, mudaria para handlers. Aqui mudaria esse handlers, express handlers. Deixa eu ver o que é isso. Eu nem estou vendo esse cara aqui. Você está vendo esse cara aqui? Express handlers, callback. Ah, tá, é só um nome, né? Mas ele não existe esse. Não existe esse. É só para definir aqui, ó. E aqui dentro está definindo que vai ter o request, que vai ter o response. Esse aqui eu acho que vale ter que. Ele é Express mesmo, né? Porque você passar um handler que não é compatível com o Express não vai funcionar. Tá, e aqui lá embaixo, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai chamar isso aqui de handlers. E a gente pode ter quebrado alguma coisa aqui do Meteor interno mesmo. Vamos ver se quebrou. Tem vários pontos que cita Express handlers.
Isso aqui é legal vocês verem que quando a gente programa coisa open source, muitas vezes a gente não tá, tipo, mas é mó difícil o código. Não é que é difícil, é trabalhoso, entendeu? Porque você afeta um monte de coisa. Então, muitas vezes não é difícil. A mudança mesmo que eu tô fazendo aqui é ridícula, né? Eu tô basicamente renomeando uma variável, mas olha o tanto de coisa que vai afetar, né? Aqui já é a documentação da versão 3, tá colocando tudo que mudou, e aí eu tô só atualizando aqui. É que ficou até estranha essa frase, né? Podem perguntar, gente, se tiver alguma coisa que não estou entendendo aí, fica à vontade. Ó, aqui eu já vou arrancar também. Não, depois eu arranco isso aqui, mas aqui também que vai tirar. Esse aqui aqui eu já mudei, né? Handlers, beleza. Aqui ele está explicando, né, como que você faz para usar. Então a gente vai tirar aqui o nome do Express. Aqui também não vai precisar mais. E lembrando que isso aqui já está quebrado na versão 3, 2.3. Então já tem a documentação que era que eu estava atualizando aqui, avisando que quebrou, né? Porque normalmente você nem vai fazer um tipo de mudança desse, né? Porque essa mudança quebra tudo. Né? Aqui é o que gera aquele doc que a gente está olhando. Essa doc aqui, é esse readme aqui que gera aquela doc. Então, esse API Box, o que ele faz? Ele pega o que está aqui, ele vai lá no objeto e ele extrai o que está nesse Javadoc. Nesse JSDoc, na verdade. Esse JSDoc é o que vira aqui. Então, provavelmente, esse nome aqui, ó, register, blá, 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 vai estar escrito exatamente igual aqui. Ó, tá vendo? Registers, blá, blá, blá. Então, porque ele gera a partir daqui. Aqui... esse aqui eu acho que esse nome ainda dá para manter na minha cabeça, porque ele é realmente um express callback, depois a gente pode ver. A comunidade depois vai revisar o código, vai falar, você é doido, por que você deixou isso aqui e tal. Não é bem um método, né? Não sei por que ele está falando handlers method. Não entendi muito bem esse handlers method, mas vamos... Aqui é outro exemplo, né? Ele está mostrando outro exemplo de como usar isso. Ó, aqui esse exemplo já provavelmente está cagado, tá vendo que ele está usando connect, ó. Then use handlers method to describe, blá, blá, blá. Ele está mostrando uma forma de retornar uma parada estática com connect route aqui. Acho que isso aqui não... Eu acho que isso aqui não faz muito sentido mais, não. Outra coisa importante é tentar fazer commits pequenos, até para as pessoas conseguirem revisar. Então, normalmente, quando eu acho coisas que eu não esperava, eu não saio mudando já. Eu vou anotando aqui. Porque se eu fizer todas aquelas mudanças no mesmo lugar, eu estou renomeando, eu estou arrumando a doc, eu estou mudando comentário, tipo, quem for revisar vai falar, velho, os caras tá muitas vezes, o pull request, eu rejeitava muito pull request quando eu estava no Meteor, porque tá fazendo muita coisa. E aí é muito difícil de revisar. Aí você fala, não, ó, faz um pull request para cada coisa, véio. Seu pull request está fazendo muita coisa. Não dá nem para a gente revisar, é muito arriscado você mergear um pull request que faz um monte de coisa. Aqui eu estou só atualizando assim, mas eu sei como eu estou usando a referência, eu sei que eu vou achar ela mais para baixo aqui, o uso mesmo. O uso mesmo vai estar por aqui por baixo. Depois, obviamente, eu vou revisar, mas deve estar o... Isso aqui é um pacote, tá? Ele está falando que esse pacote usa agora esse handlers. Cara, minha máquina compartilhando, ó, travou. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou trocar de máquina. Eu acho que é por causa disso. Eu acho que ela ouviu e ela ficou meio puta. Pô, velho, você vai trocar? Então, beleza. Então agora você vai sofrer. Tá com ciúme, pô. É. E para quem tá vendo eu fazer um por um e não tá pensando, por que esse cara não tá fazendo find replace, né? É porque eu tô querendo prestar atenção no que eu tô fazendo, né? Então eu tô lendo aqui as coisas que eu tô fazendo. Tá vendo, né? Ó, já digitei, ó. Eu não tô zoando que tá travando, não. Tá travando pra cacete. Deixa eu ver se eu consigo matar alguma coisa aqui. Normalmente eu tenho visto que é memória, velho. Tipo, a memória vai pro pau. Ó, esse WhatsApp aqui tá gastando memória, eu não tô usando, né? Vamos fechar ele. Fechar até Slack, fechar tudo.
Mas não vai adiantar muito, eu acho, né? Mas tô fechando um monte de coisa aqui para ver se vai. Porque eu acho que quando a memória fica muito perto, ele começa a fazer swap, tá vendo? Que é usar o disco para ter mais memória. E aí o disco é mais lento que a memória. E eu acho que é por isso que ele começa a dar essas engasgadas bonitas. Aqui onde eu cliquei é para limpar a memória do WebStorm, ele tem esse esqueminha aqui que você consegue limpar a memória, forçar. Você não consegue forçar de verdade, né? Mas você fala pro Garbage Collector do Java, ó, quero que limpe. Aí o Java limpa quando dá. Update handlers to use that are now. Ainda tá travado, velho. Que merda, velho. Não tem como que eu vou. Não consigo digitar. Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Meu mouse sumiu. É o Meet, não, que faz isso? Então, mas eu sempre botava a culpa nele também, porque é quando compartilha a tela, mas eu não vejo ele tão torando aqui, né? Ele até faz, mas aí tá demais, né? Um cara que eu tenho certeza que faz isso é esse cara aqui, ó. É porque esse Mac que eu tô usando, que é o Mac Air, ele só suporta um monitor. Aí eu uso um outro negócio, um dispositivo que faz um processamento para suportar vários. Então pode ser que seja isso. Eu nem tô usando o outro aqui. Será que se eu desligar o cabo ele vai? Calma aí que eu perdi a tela aqui, mas tá em algum lugar. Será que vamos ver se ele que é o culpado. Hoje é um dia de testar, porque eu não tô usando outro monitor mesmo. Será que melhorou? Será que não melhorou? Só fico meio perdido agora, porque a tela tá apagada aqui do lado e eu fico olhando para ela. Eu tô arrastando aqui a outra. E ele bagunçou tudo, né? Porque mudou o plano de monitor disponível, ele mudou toda a organização. Ó, já caiu pela metade. Esse cara tava usando 50% de uma CPU, tá usando bem menos. Teoricamente, agora ele nem precisaria funcionar. Ah, ele tá praticamente desligando, porque ele não tá precisando emular o outro monitor. Eu não sei como esses caras fizeram isso, né? Porque é uma limitação da Apple, eu não sei como os caras conseguem processar uma imagem, sei lá, os caras são malucos. Os caras são ninjas, os caras fizeram essa parada que você consegue usar agora. Tá, vamos trocar isso aqui também para esse texto aqui. Web App, Connect Now. Tá, esse aqui, Connect Now. Using Express. Esse aqui depois a gente vai voltar para renomear ele. Esse aqui a gente vai voltar depois. Exemplo, né? Como coletar. De novo, né? Esse exemplo aqui, será que conferiram se realmente isso aqui funciona com o Express ou isso aqui era coisa do Connect? Sei lá. Aqui vira código mesmo. Esse aqui era um dos que a gente já atualizou falando que muda, mas teoricamente só está mudando o nome, não vai dar nada. Esse aqui eu acho que também estava naquela lista ali, também a gente só está mudando o nome, não vai dar nada. Esse aqui eu não vou mexer agora, vou mexer depois. Esse aqui é só um teste de um pacote que já está deprecated, mas eu vou mudar aqui, mas ele não vai ser publicado, porque ele já está deprecated, então não faz muita diferença. Esse aqui é outro... Deixa eu fazer uma pergunta boba aqui. No caso, você está só mudando o nome aí. Só isso. Aqui são os pontos que usa dentro do próprio Meteor esse outro pacote, mas antes eu já mudei aqui, que é onde ele exporta. Não sei se você pegou, mas aqui, ó, eu mudei aqui, né? Aí aqui é onde definiu esse nome. Agora eu tenho que mudar todos os pontos que usa, porque senão, obviamente, vai quebrar. Entendi. E aqui foi fácil, porque já fizeram essa mudança, né? Eu estou mudando o que já mudaram, porque já era Connect, virou Express, estou tirando Express. Senão, além disso, eu teria que ver se esse pacote já tinha alguma mudança incluída no Alpha, para, se não, trocar a versão dele aqui, porque aí a gente tem um processo de release que ele ia identificar que tem uma mudança e ele ia começar a fazer publish. Mas como eu já sei que todo mundo já foi mudado, eu não estou nem olhando aqui, mas o certo era ter olhado e falar, putz, esse cara, por exemplo, esse cara ia estar assim, né? 2, 4, 1, 2, 5, 1. Mas fala, não, agora ele tem que incluir no alpha, eu tenho que vir aqui, dar um bump dessa versão, para que a próxima vez que alguém publicar essas versões, o cara vai vir aqui, vai jogar para o 12 e vai publicar todos os pacotes de novo. É que nesse caso já tá fácil, porque tudo já teve mudança. Né? Estou fazendo a mudança da mudança. Aqui é da doc de novo. Ó, tá vendo aqui, ó? Expose the connect API. Várias coisinhas para trás do connect.
Aqui é uma definição do type em TypeScript, tá? Então, aqui vai ser handlers. E aqui uma coisa que a gente já ia fazer, a gente já sabe que a gente vai manter o antigo, né? Para não quebrar a compatibilidade. E aqui, no TypeScript, eu sei que tem, não sei se é @deprecated. Eu acho que aqui já pode ser uma coisa que a gente pode fazer. Deixa eu ver se é. Eu acho que é @deprecated, porque a gente não quer que use aquilo, a gente só vai deixar isso para a galera se adaptar. É @deprecated. A gente pode pôr esse comentário ali, porque isso vai, quando o cara usar no TypeScript, provavelmente vai receber um aviso que deu ruim. Use handlers instead. Entenderam isso aqui que eu fiz? Lembra que a gente falou que a gente vai voltar esse cara, né? Um dos pontos que a comunidade pediu. Eu já aproveitei, já arrumei aqui para eu vou voltar, mas eu vou deixar um aviso que está depreciado. Então, não deveria usar, mas se quiser usar por um tempo, vai estar aí disponível. A gente já vai fazer isso lá de voltar esse. Esse Raw Express eu deixei para depois, só para não misturar as bolas. Depois a gente vê esse Raw Express. Beleza. E o Apollo usa o Raw Express. Não, ele usa o normal. Então esse aqui a gente vai atualizar. Inclusive, foi esses caras aqui que entraram em contato comigo 2 anos atrás, falando, ó, cuidado que isso aqui pode quebrar, porque a gente não está mais testando o Apollo com o Connect, a gente só vai testar o Apollo com o Express. Fechou? Então a gente mudou. Agora, eu não vou nem testar ainda, porque eu sei que eu tenho que mudar isso aqui. Agora eu só vou refazer a busca aqui. Essa aqui é uma outra coisa interessante, tá? Usar essa busca, igual eu estou fazendo aqui, não sei se vocês estão acostumados, mas no WebStorm, eu acho que no VS Code não é tão boa assim, mas ela fica tudo organizadinha aqui. E aí você consegue, tipo, dando um delete aqui, na verdade você não está deletando, né? Você está, tipo, só falando que para essa busca você vai ignorar esse item aqui, por exemplo. Dá para fazer bastante brincadeira aqui. Como é que joga ali do modal para essa abinha de baixo, que é o botão? Quando você faz a busca aqui, você tem essa opção aqui. Ah, tá. Porque senão ele não fica aqui, né, com essa monte. E aqui também acho que tem alguma opção que você... eu acho que é essa opção. Tipo, se você apertar, acho que Ctrl Enter, aí aqui é Command, né? Ele abre aqui embaixo, mas se você não marcar isso aqui, a nova sempre substitui a velha. Então, se você quiser guardar várias, igual eu faço, eu deixo aquilo ali marcado, que aí eu consigo voltar e fazer outra busca de novo, e aí é só fazer aqui um refresh, aí ele já busca de novo a mesma coisa, se você quiser buscar de novo. Ele não atualiza em real time, justamente para você ver os pontos que você já passou, entendeu? Você vai mudando, ele não atualiza em real time, mas se quiser reexecutar a busca, é só dar refresh. Esses detalhezinhos que tem no WebStorm, que são as coisas que a JetBrains, que é a empresa que faz o WebStorm, está fazendo faz 25 anos, porque eles fazem ideia faz 25 anos. É esse tipo de coisa que eu falo que o VS Code é difícil de chegar rápido, mas vai chegar, é porque são 25 anos, né? Tipo, você não come, mesmo que você tenha o melhor time da Microsoft, cara, são 25 anos. Tempo não é fácil de, vamos fazer tudo no primeiro dia, não tem como, é impossível. Um dia vai chegar lá, mas é difícil, porque os caras fazem ideia faz 25 anos. E os caras continuam fazendo ideia, né? Então, tipo, pode ser que sempre o VS Code vai ficar um pouquinho atrás. É lógico que vai ter coisas que o VS Code vai passar, e é a vida, né? Competição. Mas é difícil, tipo, o VS Code tem o quê? Não tem nem 10 anos ainda, né? Tipo, é difícil uma ideia tão nova bater uma ideia tão antiga assim. Porque o core a JetBrains começou com a IDEA, né? Que é para Java, mas o core eles compartilham entre todas as ideias. Então, essas partes de busca, toda a estrutura por fora, não tem nada a ver com o WebStorm. É tudo o core da JetBrains. Essa parte, para mim, é imbatível. A parte de Git da JetBrains, para mim, vale a licença só para usar esse painel do Git aqui, já vale a licença da JetBrains. É muito melhor que qualquer ferramenta de Git. E é bizarro, porque eu acho eles melhores que as ferramentas que só fazem Git. Então, tipo, você fazer várias coisas e fazer uma parte melhor do que os caras que só fazem a parte, é que sua empresa realmente é ferrada. Então, esse aqui eu estou pensando, eu vou olhar primeiro ali, porque como ele chama Raw Express, eu acho que não faz sentido tirar o Express daqui, porque ele está falando literalmente, é o cru da biblioteca. Aí eu vou pegar o cru da biblioteca e tirar o nome da biblioteca, eu acho que não faz muito sentido, porque provavelmente isso aqui foi criado para, de fato, ó, expor o cara cruzão sem fazer nada em cima, porque quando o Meteor faz o outro handlers, talvez o Meteor já coloque algumas coisas aqui. Deixa eu olhar o outro. Então, eu acho que esse aqui, eu tinha pensado inicialmente em tirar o Express, eu acho que esse aqui não faz muito sentido tirar o Express, não. É que eu tô achando estranho, que parece que esse handlers também, ele tá falando uma bosta, né? Será que os caras mudaram isso? Sempre foi assim, porque... os dois estão chamando a mesma coisa? Ou eu tô doido?
Não entendi isso aqui, não. Packages and apps that can add handlers to run before and emit your handlers via how express handlers. Packages and apps can add handlers that run before any other. Eu tô tentando entender aqui, mas eu acho que é a ordem, né? É isso. Esse cara aqui, ele já tá dando... Eu não sei se já usaram Express, né? Mas a ordem importa, né? Que a ordem que você declara é a ordem que ele vai executando, que é a ideia de middleware, né? Você passa do primeiro, aí você chama o next, chama o next, chama o next. Então, eu acho que é isso que isso quer dizer. Tipo, quando você usa no raw, ele põe o raw primeiro. Então, esse cara, ele vai ser conectado primeiro. O outro, que é aquele outro que tá ali embaixo, eu acho que ele deve estar mais para baixo. Vamos olhar aqui. Eu não lembro de eu ter precisado usar esse raw, mas se alguém criou é porque alguém deve ter precisado alguma vez na vida. Ó, esse aqui, ele tá dando na linha 1184. Aquele outro, acho que estava bem mais para cima, né? Ele estava aqui, ó. Então, esse aqui você consegue executar logo no começo, criou o app, você já executa alguma coisa sua, e o outro ele vai passar, por exemplo, tem coisa aqui que vai até barrar, eu acho, né? É aqui, ó, vai ter caso que aqui você já nem vai conseguir. Por exemplo, se a sua política de rota barrar, já era, né? Ele já vai barrar aqui, e você nem vai conseguir, mas com o raw você vai conseguir. Aí eu tô pensando só se faz sentido, eu acho que não faz sentido ter Express também. Então, sacou? Porque eu acho que não faz, concordo que não faz sentido? Porque ele é a mesma coisa, Sim. só o raw é o nome bosta, né? Eu acho que o raw teria que ser, sei lá, first handler, mas isso eu não vou mudar, né? O raw não quer, eu achei que era o raw porque esse é só express e o outro é raw, não é raw porque o meteor tinha alguma coisa, mas não é, só a ordem, né? O raw quer dizer que é o primeiro e o outro quer dizer que é o último. No final é a mesma coisa, né? Só É muda a a mesma ordem. coisa, só muda que um tá registrado lá em cima, outro tá registrado lá embaixo. Eu acho que esse nome raw foi um nome mal escolhido, mas aí já faz muito tempo, né? Acho que não precisa mudar isso. É que é a mesma coisa, ó, o replace in all você também pode fazer numa window, e aí você pode escolher um por um qual você vai dar replace. Você pode clicar aqui, ele vai dar só no que você está ali, ou você pode fazer assim. E você pode excluir também, você pode dar delete, aí ele ignora esse. Pode dar delete nos que você não quer, e depois dar um all, ele vai, obviamente, não fazer dos que você não quer. De novo, estou fazendo um por um, porque eu estou lendo para ver o que eu estou mudando, né? Esse aqui é a diferença, não sei se vocês estão vendo, mas assim que eu chamo, quando você faz o replace, ele já está atualizando a lista, é como se eu estivesse fazendo e rodando de novo, fazendo e rodando de novo, ele vai sumindo. Essas coisas de ideia eu sempre gosto de explicar, porque parece besteira, mas para mim, me torna muito produtivo fazer desse jeito. Mas é lógico que você pode discordar e achar que eu sou um idiota e que você faz de um jeito melhor. Mas eu acho que o saber usar IDE, já vi muito programador que era muito bom, mas que não usava IDE. Tipo, fazia um monte de coisa manualmente que perdia tempo. Aí não adianta você ser bom e você perde o tempo do caramba numa coisa que você nem precisava fazer, que a IDE faz por você. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta de usar mouse, tem gente que cada um tem seu gosto. Pode falar, Fernando, você falou alguma coisa? Não veio o som, não. Não, faz sentido saber usar bem. E ela tem bem diferente do VS Code mesmo. A principal diferença que eu senti assim mais rápido no WebStorm na IDE aí foi navegar entre arquivos, tipo, pesquisar um arquivo, pesquisar uma função. No VS Code tinha que toda vez pesquisar uma pesquisa mesmo, tipo, nos arquivos. Mas aí no JetBrains, né, tudo ele já mapeia tudo, né? Tem alguma coisa lá deles, velho, que eles fazem muito mal feito. Alguma parte dessa parte mesmo, você está falando de find usage, porque você tem o find usage, você tem o go to declaration, tem uma dessas opções que no VS Code não funciona, velho. É um inferno aquilo lá, é um inferno. Mas eu não sei por quê, porque é uma coisa muito básica. Isso aí funcionava no Eclipse, funcionava no NetBeans, que eram outras ideias de Java que hoje o da IntelliJ é muito melhor. Eu não sei por que o VS Code não faz isso direito. Se parece até um dos meus pontos lá. Eu tenho um post, né, falando mal do VS Code. Eu acho que esse é um dos pontos que eu coloquei lá. Beleza, acho que aqui é isso. Trocamos. Agora eu fiz a parte que eu dupliquei aqui, tá vendo? Então, teoricamente, o que vai acontecer?
os pacotes que iam parar de funcionar porque a gente tinha arrancado o connect, agora vão voltar a funcionar. A diferença é que por baixo dos panos, ele está usando o Express. Aí o que a gente faz, né? O ideal é sempre a gente... O ideal é a gente não criar um projeto novo, é a gente usar um projeto existente para testar vários casos. Ou ver se os testes do Meteor em si estão passando. É que eu sempre gosto de testar de verdade também. Tem gente que usa só os testes, eu não curto usar só os testes. Então, o que normalmente eu faço eu vou criar um... Aqui eu não vou criar um novo, porque eu já tenho o template da Quave, que já está funcionando com o Meteor 3. Porque se não estiver funcionando com o Meteor 3, não vai dar, né? Porque o Meteor 3 mudou o Fibers, eu não vou explicar hoje isso, mas que depois a gente vai falar sobre isso lá no código do Code. Senão a gente testava no código do Code, mas aqui no código do Code eu sei que não vai funcionar, não adianta testar. Então, aí como que você faz para testar um pacote Meteor local, seja ele do Core ou não? Você cria uma pasta packages, eu expliquei isso no outro dia. O Meteor vai olhar primeiro a sua pasta local packages, depois ele vai olhar o que você tiver configurado nessa envivar aqui, que tem dentro dessa pasta, você pode pôr uma pasta qualquer aqui, ele vai olhar lá. E por último, ele vai tentar olhar na internet, chama Troposphere, onde ele olha, na verdade, mas a parte que você enxerga chama Atmosphere. Tudo do Meteor tem alguma piadinha com espaço, atmosfera e tal, então... Aí chama Troposphere, onde de fato o pacote está guardado. O servidor que está por trás chama Troposphere, mas ninguém nem sabe disso. Mas aqui o Atmosphere é só o visualizador, né? Ele não é só uma telinha mesmo. Inclusive feito em Meteor também. Beleza, então aqui a gente está no Meteor 3 já, que é essa branch que eu tenho. E aí aqui eu até já tenho o Express Handlers. Ou seja, vai dar pau, porque eu já tinha colocado o nome novo. Só que o nome novo a gente acabou de mudar. Esse aqui nem existe mesmo, né? Porque agora isso aqui virou só Handlers. Mas vamos fazer o link simbólico, então, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma cópia daquele pacote para dentro dessa pasta. Mas eu não quero copiar e colar, porque senão toda vez que eu fizer uma mudança, eu vou ter que copiar e colar. Então, eu vou fazer um link simbólico. Eu não sei se todo mundo aí manja que é link simbólico, mas é basicamente criar um link simbólico. É uma pasta virtual, né? Você aponta uma pasta para outra. Aí eu só vou vir aqui direto no caminho certo do pacote. Eu estava aqui no lugar errado, acho que eu... Meteor/packages/webapp. Então, esse endereço que eu quero. Normalmente eu faço link simbólico com caminho absoluto, para evitar de ter alguma zica, mas eu acho que não é obrigatório, é só uma mania mesmo. Eu acho que pode fazer com caminho relativo, mas eu acho sempre melhor. Oh, caramba, bati alguma coisa aqui, mas acho que não mudou, né? Esse nome aqui que eu vou pôr o nome webapp, mas tanto faz, tá? Porque o que importa para o Meteor é o nome que está dentro do arquivo package.js. Esse nome que está aqui. Então, se você criar o link simbólico, por algum motivo você não pode usar o nome, só tem que tomar um cuidado. Tem muito pacote que ele omite o nome. Por exemplo, esse, que eu nem sabia. Então, como o nome está omitido, aí o nome do pacote vira o nome da pasta. Aí, nesse caso, é a da Zika. Mas, normalmente, o pacote tem um name aqui, tá? Mas, nesse caso, está omitido. Então, aí a pasta é importante. Quando não tiver omitido, tanto faz o nome da pasta. Beleza? Então, o Meteor vai procurar por aqui, ele vai achar e vai rodar e, teoricamente, vai dar pau. Porque ele não vai achar esse cara aqui, provavelmente vai estar undefined. Isso aqui vai rodar logo na inicialização. Ah, calma aí. Eu tive que mexer num código de um cliente que está usando o Meteor antes de existir suporte a ARM no Meteor. Eu estou aqui no ARM, tá? Não sei se vocês sabem. É o processador relativamente novo da Intel. Aí eu estou fingindo aqui, ele está num ARM, mas eu instalei o Meteor fingindo que eu não estava num ARM, que eu estava num x86. Então, deixa eu só arrumar isso. Para vocês olharem aqui no meu LS. Opa. Vocês vão ver que tem dois Meteors aqui, que eu joguei a instalação para outro diretório temporário aqui. Cadê? Ó, M1. Essa é a minha instalação que eu uso de verdade. Mas eu tive que rodar um projeto de um cliente, tive que mexer. Poderia instalar o Meteor de novo, tá? Só que, como eu já tenho aqui, é muito mais rápido eu dar um move do que eu baixar de novo. O Meteor, onde ele olha, é essa pasta aqui. E aí, só para um pouquinho de grep também, né? Se você não quiser ver a lista inteira, você pode fazer isso aqui, que é um pipe. Ele conecta a saída desse comando com a entrada desse comando. Esse comando ele é tipo um filtro. E aí eu consigo fazer um ls e filtrar por Meteor. Vocês dois já sabiam disso? Não? Já usam grep, não? Já. Não sabia não. Isso aqui é bem útil, por exemplo, você pega um comando de Linux para listar todos os processos rodando. Ó, é impossível, né? Olha o tanto de processo que tem na sua máquina. Talvez esse comando assim ele é inútil, mas sabendo fazer um grep, ele é super útil. Eu consigo filtrar agora só os processos que estão rodando com Meteor. Então, isso aqui é útil em
qualquer coisa. Ah, putz, tá vindo um monte de coisa na tela, no terminal. Bota isso aqui, filtra para o que você quer. É tipo um Ctrl F dentro do seu terminal ali, para qualquer coisa que se cospe daqui, ele filtra aqui. Então isso aqui é bem, bem útil mesmo. Os que eu mais uso é para fazer o PS Alck mesmo. Esse aqui eu uso, nossa, isso aqui meu cérebro faz isso aqui já automático, de tanto que eu já fiz isso na vida. Esse PS Alck grep deve ter hoje em dia até, tem um monte de utilitário para terminal, né? O João, que é um moleque mais moderno, deve saber algum jeito de fazer isso com npx, PS, alguma coisa. npx é o npm que já é executável. Então tem várias coisas que a galera já fez npx alguma coisa para você, tipo, acho que tem um que chama kill, né? Acho que não sei se é sudo kill, alguma coisa assim. Que é a mesma coisa de que fazer um sudo kill -9, porque isso aqui normalmente que eu faço, eu pego o número do processo, aí eu venho aqui e mato ele. Aqui eu não vou matar porque aqui é o WebStorm, senão ele vai fechar. O -9 é tipo, é o kill mais pesado de todos, ele vai matar a qualquer custo. Então, tipo, eu faço isso, é bem comum quando trava um processo, eu sei que quem usa o Windows vai usar, sei lá, o Command Alt, o Ctrl Alt Delete, né, vai lá em gerenciador de tarefas e vai clicar com o botão direito kill, né. Mas normalmente quem usa Unix está mais acostumado a fazer via linha de comando. E se você estiver usando um servidor, por isso que eu sempre recomendo não usar em Windows, não pelo Windows. Hoje em dia o Windows é muito bom, mas precisa acostumar, porque quase todos os servidores que a gente roda na internet é Unix. E aí no servidor não tem tela, você vai ter que aprender a usar a linha de comando. Não tem como você usar a tela, porque normalmente não está instalada a parte visual do sistema operacional, que hoje o mais popular é o Ubuntu. Enfim, só um monte de explicação aleatória que não tem absolutamente nada a ver com o que a gente está fazendo. Vou voltar. Aqui ele está... Provavelmente ele está rodando isso porque ele viu que tinha um pacote novo aqui no meio da parada, e ele teve, até ele falou aqui, ó. Então ele teve que fazer algum update, e lembra que eu falei que ele instala as NPM, tá vendo? Ele viu que o pacote era novo, ele estava checando se as dependências do NPM estavam certinho, por causa desse NPM Depends que eu mostrei no começo do vídeo. Então isso aqui é bem legal, isso aqui, por exemplo, não tem no NPM. Então tem alguns detalhes do Meteor, que é por isso que a galera ainda cria pacotes Meteor, mesmo hoje em dia o Meteor sendo compatível com o NPM, porque tem coisas que não dá para fazer. Uma coisa que eu sinto muita falta do NPM, mas acho que os caras nunca vão fazer, no Meteor você consegue fazer o pacote se auto-executar. Então, o que é legal do Meteor? Tem várias coisas do Meteor que você adiciona o pacote, já está funcionando. Você precisa pôr uma linha de código, porque o pacote do Meteor, ele executa no startup. Tem uma forma de você falar para ele executar. Já com o NPM não dá. Então, todo o pacote NPM, se você parar para pensar, pelo menos uma linha você fez para importar ele, para rodar ele, mesmo que seja um pacote que praticamente você não deveria fazer nada. Exceto, obviamente, esse pacote é usado por outro pacote, porque aí você pôs do outro pacote, depois do outro. Mas alguma linha de código tem que ter. No Meteor, você consegue fazer um sistema inteiro sem ter uma linha de código, por exemplo. Porque se você pôr um pacote que faz e executa, então tem muito projeto Meteor que eu já vi, eu nunca fiz um assim, que é tudo pacote. Tipo, o código do projeto é praticamente zero. Aí é tudo pacote, que importa pacote, faz as mágicas muito loucas. Então tem uns projetos bem loucos que a galera já fez. Então essa feature é uma feature que eu acho que nunca o Meteor vai parar de ter pacote próprio, porque para mim essa feature é muito louca. Nem que seja só para ter essa feature, e aí, tipo, beleza, da partir dali você chama NPM e já era. Eu até estou pensando em fazer um pacote assim, até para vocês tiverem curiosidades, eu posso fazer gravando um vídeo, ou fazer junto com vocês. Tem uma parada que a gente tem feito na Quarve bastante, que é teste de performance, e conectar um dashboard do Grafana, e aí esse código eu estou copiando e colando, mas eu já copiei ele, colei em uns 10 projetos que eu precisei. Então, tá na hora de eu fazer um NPM, né? Esse é um bom indício que você tem que fazer um pacote. Cara, você está copiando toda hora porque está sendo útil em vários momentos. Se você vier aqui, acho que está numa branch ainda. Deixa eu trocar a branch aqui. Nessa branch que eu sei que tem. E aí eu tava pensando nisso. Falei, cara, mas eu vou ter que ficar pondo linha. Eu falei, pô, mas fazer um pacote Meteor não precisa. O que eu pensei? E fazer essa parte aqui, que é a parte que eu tô copiando e colando, que é um jeito de exportar as métricas de como que o Node está usando memória, CPU e tal. Isso não importa tanto. Ele depende de um pacote do Prometheus, isso vai lá para o Grafana, a gente cria um dashboard, eu posso mostrar isso para vocês um dia, mas é basicamente monitorar o processo. Aqui eu até coloquei umas métricas do Fibers, que é uma coisa que só tem no Meteor. E aí, o que eu pensei? Fazer um pacote disso. Eu falei, cara, mas vai continuar tendo que ter uma linha, eu vou ter que falar para o meu cliente, por exemplo, ó, adiciona esse pacote e coloca essa linha em tal lugar. No Meteor não precisa, no Meteor é literalmente adiciona o pacote, porque o Meteor consegue auto-executar o código. Então, o que eu pensei? Fazer tudo no NPM, mas aí fazer um pacote do Meteor que só vai lá e chama essa linha, que vai ser essa linha que dá o register, porque no fim das contas a gente só precisa disso aqui, ó. No app em si, a gente só precisa chamar esse registrar. E aí você escolhe onde você quer registrar. Então eu pensei em fazer um NPM que você consegue chamar assim, em vez de ser esse arquivo vai ser um NPM, mas no Meteor, como a gente tem muito cliente Meteor no Zcloud,
no Meteor a gente fazer um pacote que o cara nem isso precisa chamar, porque o Meteor já chama para ele. Isso aqui é impossível no NPM. Você quer ver você fazer, né? Oi, fala de novo. Eu quero ver você fazendo. A gente pode até fazer junto aqui, tipo, extrair, fazer um publish. Vocês provavelmente nunca publicaram um pacote no NPM, mas é super simples. Então dá para a gente fazer todo esse processo junto. Quem sabe já a gente faz o próximo sobre isso. Vamos ver se deu erro onde eu falei, pode ter dado erro em outro lugar também. Deu erro justamente no código que eu estava mostrando, que é o código do Metrics, que eu também copiei para esse projeto, para essa branch aqui. Aqui já é outra branch, mas também tá vendo aqui, ó, ele estava usando Express. Então até aqui tudo certo, né? A gente mudou, a gente achou que ia dar pau aqui, acertamos, deu pau aqui. Então eu vou pegar aqui e vou trocar todos só por handlers. Aqui só tem que tomar cuidado, porque agora eu tô com o pacote aqui dentro, tá vendo? Então se eu dar um replace alto, tô dando um replace lá dentro do pacote. Não é isso que eu quero fazer, mas aqui é só, acho que eu fazer assim. Aqui é o meu projeto mesmo. Eu vou abrir ali embaixo, que aí eu posso escolher quais eu quero mudar. Obviamente eu não quero... Lembra que isso aqui é um link simbólico, né? Então se eu mudar aqui, eu tô mudando lá no projeto mesmo. Então obviamente eu não quero mudar esse, não quero mudar esse. Esses aqui eu quero mudar. Então vou dar um replace all. Tá vendo que ele não mudou desses, né? Esses aqui ele ignorou porque eu tinha dado delete antes. Agora, teoricamente, eu vou salvar e vai subir, ó. Subiu. Então, ele estava subindo, dando pau como esperado, agora subiu sem dar pau. Uma forma da gente testar é até bater nesse metrics e ver se esse metrics, ele... Eu não lembro se ficou metrics ou ficou API/metrics, deixa eu ver. Que eu acho que... ele tem uns outros endpoints aqui, mas deixa eu ver o metrics, onde que eu registrei o metrics. Tá, API/metrics. Beleza, agora a gente está usando o pacote novo do Meteor, com nome novo, que está usando Express, essa versão já estava usando Express, então beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um qualquer aqui, e eu vou ver se esse código fosse velho, e estivesse usando Connect, por exemplo, isso não ia funcionar naquela versão, agora tem que funcionar, porque a gente colocou isso aqui de volta. Então, agora eu vou chamar o API Load Data aqui, deveria funcionar. Funcionou. Ele deu um erro, mas deu um erro da API mesmo, né? Porque essa API, ela precisa de um num, porque ele, acho que calcula um Fibonacci, será? Beleza. Eu acho que tem uma outra opção com timing aqui, que aí ele mostra quanto tempo levou para calcular o Fibonacci de 2, tá vendo? Levou 37 milissegundos e o Fibonacci de 10 é isso. Beleza, então agora de novo o Connect Handler está funcionando. Eu só pus nesse por colocar, mas daria para pôr no... Dá para pôr aqui dentro também para a gente testar. Esse cara aqui também está usando... Vamos ver se ele funciona também com Connect. Ele não mostrou o aviso de deprecated, não? Ou só quando é TypeScript? Então, como eu não tô com... E eu nem sei se desse jeito... Porque aqui tem várias coisas que tem que acontecer para isso dar certo, tá? Mas eu acho que isso daqui, ele não vai ativar esse tipo enquanto esse pacote não tiver publicado, ou se eu não estiver usando uma dependência que chama Z-Types. Eu acho que se eu usar os Z-Types do Zodern, aí eu acho que funciona. Mas eu não gosto de usar esse cara, porque esse cara, ele também... Não sei porque o Zodern colocou um lint também. Aí ele fica rodando o lint toda hora que você roda o Meteor. E aí fica meio lerdo. Nem vai funcionar aqui, porque eu tô no Meteor 3 e o Zodern ainda não fez os tipos dele pro Meteor 3. Mas eu acho que tá certo o que a gente fez ali. Mas a galera de TypeScript é a galera que mais revisa pull request, velho. Então se eu tiver feito merda, os caras vão me xingar, certeza. Cara, você cagou o tipo aqui. Os caras são fiscal do tipo, velho. A galera do TypeScript, se faz o tipo errado, os caras ficam putaço. Provavelmente os caras vão me xingar, porque como eu não gosto muito de TypeScript, eu posso ter feito cagada. Né? Beleza, então aqui agora tá funcionando com handlers. Se eu fizer um push agora disso, sem mandar essa pasta copiada, o que vai acontecer? Essa pasta não vai, essa branch está publicada no zCloud. Ele vai tentar rodá-la no zCloud e vai dar pau, porque lá o zCloud vai pegar a versão desse pacote que está no Atmosphere, e essa versão ainda não está no Atmosphere. Então, você tem que tomar cuidado. Você testou um pacote local, se você quiser realmente agora, não, beleza, mas eu quero já rodar assim antes do Meteor fazer o release novo. Você pode copiar e colar o código, porque aqui eu não copiei e colei o código, né? Aqui é só um link simbólico. Então, quando eu der o commit aqui, ó, eu não estou mandando aqueles códigos. Mas você pode também copiar e colar o código, vai funcionar. O problema disso é que depois o Meteor vai continuar evoluindo, e teu código vai ficar congelado aqui dentro do seu repositório. Isso acontece muito, tá? A galera copia para fazer um fix rápido, fica com preguiça de fazer pull request, aí depois de 3 anos fala, caramba, agora eu preciso de uma feature do Meteor e não está funcionando. Por quê? Porque o cara está com o pacote copiado faz 3 anos lá dentro do projeto dele.
Então é legal copiar e colar? Para você fazer um fix temporário, mas aí faz um pull request, acompanha, briga para fazer um merge, para voltar a usar o pacote oficial. Então, em vários momentos eu já usei pacote copiado do Meteor, mas eu sempre faço pull request para... E aí, se é uma necessidade só minha, aí ferrou, né? Porque aí o pull request não vai ser aceito. Mas normalmente não é. Então, beleza. Então, esse aqui eu não posso fazer o push, porque vai quebrar, mas a gente viu que está funcionando. Agora, a gente pode fazer duas coisas. Ou a gente pode já fazer o push do Meteor, para ver se está passando os testes, mas os testes já nem estavam passando. Aí eu não sei se era porque eu fiz alguma cagada, ou se era porque não estava passando por alguma cagada de configuração mesmo aqui. Olha, não está passando. Eu acho que eles devem ter tirado o meu acesso. Obviamente, antes eu tinha acesso a todos os internos do Meteor, né? E eu acho que eu não vou ter acesso disso aqui, para olhar o que aconteceu de erro lá. Tá vendo que ele não tem nem details aqui, ó? Eu acho que é porque minha conta não tem acesso. Esse app Voyeur aqui, ele é tipo Circle CI, vocês sabem o que é, não? Circle CI é uma parada que roda coisa para você, que é um conceito de Continuous Integration, Continuous Delivery. Esse app Voyeur é a mesma coisa, mas ele tem suporte ao Windows, por isso que o Meteor tem que usar ele também. Vamos ver se eles não tiraram meu acesso aqui, eu vou conseguir olhar, mas eu acho que eu já devo estar sem acesso. Eu acho que nem aparece aqui, tá vendo? Eu teria que ver o Meteor aqui para conseguir abrir e ver o que deu de erro. Então, eu não vou conseguir saber o que deu de erro. Mas, se eu não me engano, o App Voyeur não roda os testes desse pacote. Os testes desse pacote, se eu não estou doido e ainda lembro, devem estar dentro desses grupos ou está no Travis. O Meteor é bem complexo, tá? Então, tem muita... Normalmente, projetos open source, se você for contribuir, não vai ser tão complexo assim. Mas agora eu não lembro, mas deixa eu olhar aqui. Eu não lembro quem roda teste de package, se é o Circle CI, se é o App Voyeur eu acho que não é. E se é o Travis, para eu saber se está passando. E dá para a gente rodar isso aqui também. É que os testes de Meteor não são tão triviais, eu nem lembro como roda. Porque isso era meu dia a dia, né? Mas a gente esquece. Mas aqui, ó, ele vai explicar como que roda local, como que roda de um checkout, como que faz um dev bundle, como que rebuild um dev bundle, a gente não precisa de nada disso que a gente não fez. Aqui, ó, teste. Ele vai falar aqui, ó, como que você faz o teste, tiny test, test against the local copy of Meteor. Esse aqui que a gente quer. Só que esse aqui, aí o que a gente pode fazer? O legal do seu projeto open source é que a gente consegue ver aonde que o Meteor roda isso. Então, a gente vai conseguir achar, provavelmente, se ele está rodando no Travis ou não. Eu estou procurando aonde que o Meteor roda isso nas configurações de CI dele. Será que é esse CI lá e teste? Lá e teste. Eu não sei. Não vou perder tempo. Eu vou tentar primeiro rodar local. Se não der, a gente tenta investigar, só para a gente saber se o nosso teste está passando. É uma boa prática, né? A gente não quer rodar, entregar um código que não está funcionando. Aqui eu acho que eu posso passar, que eu acho que foi até eu que fiz isso. Você pode passar o nome do pacote, tá vendo? Eu só preciso para a pasta certa, porque eu quero rodar o meu Meteor local aqui, que é a minha própria pasta. Aí eu vou passar o web app. A gente, aqui, agora o Meteor, como eu estou rodando com ponto Meteor, ele está rodando o Meteor desse ponto, desse código que eu estou. Antes, aqui, eu estou rodando o Meteor instalado na minha máquina. E eu só estou substituindo um pacote, esse jeito que eu estou rodando aqui. Aqui não, aqui eu estou rodando todos os pacotes baseado na versão local desse checkout, né? Isso aqui é um clone, né, que eu tenho local. Então, por isso que ele teve, tá vendo que ele teve que instalar de novo as dependências? Ele está instalando a dependência dessa versão aqui. O Meteor tem esse chama Dev Bundle, né, que é todas as dependências que você precisa para desenvolver, e aí ele, ou você usa o que já está publicado, nesse caso ele está usando o que está aqui local. E ele está rodando. Aí o que eu ia falar é que a gente fez mudança em vários pacotes, né? Se você olhar aqui meu commit, o jeito que ele está, ó, se eu agrupar ele por pasta, você vai ver que a gente fez mudança em vários pacotes aqui. Só que, teoricamente, essas mudanças aqui não vai quebrar nada, né? Porque a gente trocou 6 por meia dúzia. Eu acho que é muito difícil. Então, primeiro eu vou rodar só o teste do web app mesmo. Obviamente, antes de fazer merge de qualquer pull request, o time do Meteor garante que esses testes aqui não estão quebrados, né? Aquele que a gente viu que está quebrado um pedaço. Está quebrado só esse app Voyeur aqui, mas eu acho que não... Ele está falando que ele não pôde fazer um merge de um non-mergeable pull request. Eu não sei porque ele está considerando o meu pull request non-mergeable. E não está mostrando os detalhes, não dá para a gente ver. Ó, mas aqui deu algum pau, vamos ver o que foi. Ele está dando erro de constraint do tracker.
eu só ver se o tracker está aqui, porque eu acho que eu sei o que pode ser. Se o tracker estiver dentro do... O Meteor, ele tem um submodule, e o meu submodule pode estar errado. Outro conceito de Git, que eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar de submodule? Não. Submodule é uma forma de você falar que de uma forma de você falar que você tem um repositório Git dentro de outro repositório Git. Mas ele é bem parecido com o conceito de link simbólico. Não é que você copia e cola a pasta. Tipo, se você vier aqui no pacote, que é o Blaze, vou pegar ele aqui. Ele está em non-core, eu acho. Só navegando aqui para mostrar. Tá vendo aqui, ó? Parece que é uma pasta, mas não é uma pasta. Ele é o mesmo conceito de link simbólico, mas entre repositório Git. Então, quando eu clico aqui, vocês vão ver lá em cima, ele mudou. Ele foi para outro repositório Git. Então, essa é uma forma de você apontar um repositório para dentro de outro. Por que isso é útil? Por que o Blaze não está aqui dentro? Porque aí o repositório do Blaze pode ter as próprias regras dele, a própria forma de fazer review de pull request e tal, tudo separadinho, tá vendo? Issue, pull request e tal. Só que, ao mesmo tempo, o Meteor, para fazer algumas coisas, ele depende de uns pacotes do Blaze. Acho que o pacote de teste do Meteor, por exemplo, usa o Blaze para renderizar a tela. Então, seria ruim não estar aqui dentro. Então, você aponta para um commit, mas tá vendo que é igual um link simbólico, tá? Ele está apontando para um commit bem específico. O que eu acho que pode estar acontecendo aqui? Eu posso estar apontando para um commit velho. E aí todas as dependências do Blaze estão apontando para versões super velhas, e aí quando eu estou mandando rodar, ele está falando que está incompatível. Mas aí vamos ver se é... Eu não sei se é isso, tá? É só uma hipótese que eu levantei, porque eu vi que é o tracker, e se eu não me engano, o tracker está aqui dentro. Mas eu posso estar até errado, deixa eu ver se o tracker está aqui dentro. Talvez ele nem está aqui. Tracker. Não, o tracker nem está aqui, então acho que nem é essa hipótese. Isso é bem comum de gente que vai contribuir com o Meteor e aí tá com uma versão super velha do Blaze ali e dá pau, mas talvez aqui o problema tenha sido outro, vamos ver. E eu nem sei se esse comando que eu rodei aqui, ele já joga pro último, pro que tá apontando. Porque esse que é a merda do submodule. Ah, era isso mesmo, véio. Então, mas a merda do submodule é que toda hora você tem que garantir que você tá apontando pro commit certo, né? Ele não é automático no pull. Ele é meio bugado. Eu não gosto de usar submodule, mas tem casos que não... Nesse caso não tem como, né? Se você quer ter um repositório que é dependência dentro do seu e que é gerenciado à parte, não tem como fazer. Você tem que ter um submodule, porque senão você teria que ter uma instrução para o cara clonar numa outra pasta, apontar, fazer um link simbólico na máquina dele. Ele teria que fazer todo esse deparo na mão. Ó, tá vendo Nesse aqui? caso aí, tu apontou para um commit mais novo, foi? Eu rodei um comando que é tipo, inicializa de novo meus submódulos, recursivamente, porque o seu submódulo pode ter um submódulo que pode ter um submódulo, então, tipo, esse comando é o jeito de você fazer o clone e inicializar o submódulo. Então, meio que eu reinicializei o submódulo. Aí ele olha qual que tá e troca os commits. Aqui, ó, tá dando pau em 2 pontos. Aqui a gente não sabe se o pau já existiu ou não. Um jeito fácil de fazer isso era só voltar na branch da release, que é a branch que eu estou fazendo por request contra. Essa é uma expressão comum também, que é meio estranha, que a gente faz alguma coisa contra a outra, não é contra de inimigo, né? É tipo, você aponta para outra, né? Então, eu estou falando que eu fiz um pull request contra uma branch, quer dizer que eu apontei para essa branch. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu poderia fazer esse commit, e aí vir para essa branch, ver se o teste está passando lá, porque talvez o teste já estava quebrado. E aí, tipo, não adianta eu ficar aqui tentando arrumar, porque talvez ele quebrou por outra coisa. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer esse commit aqui. Normalmente, aqui eu tento tomar cuidado também para fazer um commit bem feito. Então, vamos relembrar o que a gente fez, né? A gente renomeou o Express Handlers to Handlers. A gente também... A gente trouxe de volta o Connect Handlers, mas agora só apontando para o Express Handlers, né? A gente também adicionou, a gente depreciou, né? Aqui eu estou usando o presente, tá? Tem gente que gosta de usar o passado, tem gente que usa o infinitivo. Eu tenho mania de usar o presente aqui. É tipo, adiciona tal coisa, faz tal coisa. Isso aqui fica mais impessoal, acho. Então, adicionou deprecated to connect handlers and raw, né? Raw connect handlers.
Update the doc of frequent. Então, E nomeou o Raw Handlers lá também. não coloquei? Não, né? Só pus o primeiro, né? Deixa eu pôr ali em cima. A janelinha que estava pequena, né? Tem projeto que tem padrão bem estrito de commit, tipo, você tem que escrever a mensagem de um jeito bem, bem específico. O Meteor não tem um jeito tão específico. Acho que era o contrário, não? Raw Express Handlers. Acho que sim. Era. Vamos ver se aqui o histórico eu já citei ali que a gente atualizou o doc, beleza. Aqui é a doc também, isso aqui é doc também. Aqui, tá aí, atualizamos os pacotes. Já estavam usando Express Handlers. Eu acho que tá bom. Aqui até um Skeleton também, mas não precisa citar o Skeleton. Skeleton é o jeito quando você faz o Meteor Create, você tem algumas opções para passar lá, dash alguma coisa. E aí, ele, na verdade, é só uma cópia dessa pasta. Tem coisa que a gente olha e fala, meu Deus, que coisa maluca, mas é coisa muito idiota. Por exemplo, o Meteor Create, tracinho, Apollo, o que ele faz? Ele vem aqui e copia essa pasta. É basicamente isso que ele faz. Então, é tipo, aí por isso que tem esse monte de scale, é só um monte de pastinha pronta de template de projeto para ele dar o create em cima. Mas não tem nada de mágico, não. Normalmente, antes de dar o push, eu dou uma olhadinha aqui para ver também se não foi nenhum arquivo sem querer, né? Vai que eu não olhei direito ali. E aí, de novo, aqui eu estou fazendo push direto no Meteor. Se você tivesse um fork, você ia fazer no seu fork, mas mesmo assim, você ia criar o pull request do mesmo jeito. Como eu já tenho acesso ao Meteor, você não vai conseguir, né? Você vai tentar, você vai tomar acesso negado. Beleza, agora por que a gente fez isso? Porque a gente quer ver se os testes estão passando na release 3.0. Então, agora eu vou fazer o checkout para a release 3.0. Vou matar aqui o processo, só para ir rodar de novo o teste. Estou testando só esse pacote, porque é o pacote que eu fiz alterações significativas. O resto eu não deveria ter mexido. Até porque se rodar todos os testes demora, tá? Então, por isso que é melhor você rodar só do pacote que você... Todos os testes do Meteor ali devem levar uns 8 minutos, pelo menos. Ele está atualizando de novo, porque provavelmente ele viu que eu mudei alguma coisa, né? Porque eu mudei uma branch que tem trocentas mudanças. Uma coisa também é que aquela branch eu já criei faz uns dias. Talvez faz sentido fazer um merge dessa para aquela, para garantir que ela também tem todas as mudanças que tem nessa. Mas eu acho que tem uma grande chance de dar o mesmo erro aqui, mas vamos ver. Eu nem olhei qual era o erro. Deve estar até aberto aqui ainda, né? Ele deu um erro na hora de mandar uma mensagem no Connect. Sei lá, posso estar enganado, mas acho que vai dar o mesmo erro. Parece que ele até atualizou aqui, né? Tá dando o mesmo erro. Esse erro já tá dando, então. Ele já deu esse erro aqui. Então, acho que não tem nada pra gente fazer. É lógico, a gente, para fazer o merge depois, no final, a gente vai ter que arrumar esse erro, mas tem um porém, né? Eu tô rodando num Mac M1 e tal. Eu nem sei se roda esses testes no Mac M1. Talvez pode ser alguma limitação do Mac que não tá rodando. O que é ruim, né? Deveria rodar em qualquer ambiente, mas pode ser que seja esse problema também. E aqui, quando eu fiz o push, o Meteor já começou a reexecutar todos os testes, tá vendo? Então, a gente vai saber se a gente quebrou alguma coisa aqui. Ele vai rodar. Esse aqui, vamos ver se ele vai rodar dessa vez, né? Diz ele agora que está esperando terminar o build. Aquela vez ele falou que não ia rodar. Então, aqui a gente fez... A gente fez esse e a gente fez esse. Aqui nessa thread aqui, eu acho que dá para a gente fazer, que é perguntar para o David. Esse cara aqui, eu não entendi muito bem a ideia dele, não. Isso aqui a gente fez, né? É que mudou os nomes, mas a gente fez isso aqui. Eu não entendi essa parte que ele falou aqui. The package created for this, I believe we need to use the add files. Esse cara tá viajando, esse cara. Eu vou citar ele. Aqui tem um esquema que você pode fazer assim, ó. Você faz um quote reply. Aí ele já copia bonitinho para você. Aí o que eu vou falar para ele é que
perguntar se ele acha isso suficiente. E aí eu vou mostrar esse commit aqui, já é o que faz essas mudanças. Outro ponto importante, né? Comunidade open source, muitas vezes a comunicação é mais importante que o código em si. Então, você fazer uma coisa sem se comunicar com ninguém, não adianta. Então, você precisa se comunicar. Tanto que se você olhar aqui, ó, eu pedi o ok do Gabriel, que é a pessoa lá do Meteor que está oficialmente cuidando dessa parte. Se ele concordava, que aí eu poderia fazer e tal. Ele perguntou se eu concordava, tal. Teve um outro lugar que eu perguntei se ele concordava, acho que foi aqui. Então, assim, você tem que comunicar. Não adianta dar uma de louco, sair fazendo uma coisa que você achou legal, porque se você achar legal, não importa, né? Esse carinha aqui também é um dos caras bem ativos na comunidade, tá? Ele que criou o Slack, por exemplo, que a gente usa no Meteor lá. Ele fez o Slack com o Meet ou não? Tem um Slack da comunidade Meteor, foi o que eu quis dizer. Ele que Ah, criou essa tá. conta. Mas também tem o Rocket Chat, que é um Ah, concorrente pensei que ele dele. tinha criado o Slack, sim. Esse cara aqui é praticamente um Slack, ele é criado com Meteor. E é usado Ah, por empresas bem ferradas aí, que provavelmente vocês admiram. É que tem umas empresas que eles têm de cliente, que eles não podem falar que é contra de sigilo, mas tenho certeza que vocês admiram umas empresas que usam esse Rocket Chat. E é 100% feito em Meteor. E é brasileiro. É lá do Rio Grande do Sul, galera. O CTO deles é o Rodrigo. It's bring back connect handlers doing exactly what you said, but instead of call these handlers. See discussion in the PR. Beleza, então aqui eu vou pôr o link do commit para ele ver. This commit. E vou pôr o link do PR para ele ver a sugestão de não trocar o nome, que foi o que a gente acabou fazendo. O duro do open source é que também chega uma hora que você tem que tomar uma decisão, porque, por exemplo, agora a gente falou que a gente voltou o nome só handlers. Aí vai ter alguém que vai falar, não, eu acho que tem que continuar Express. E aí, tipo, alguém tem que falar, não, vai ser tal e pronto, porque senão vira um papo de boteco, né? Cada um vai falar o que acha legal. Então chega uma hora que você tem, por isso tem que ter um mantenedor, né? No caso é a Meteor Software, a empresa. Né? Então, o Gabriel, que está representando a empresa, ali vai chegar uma hora e falar, não, é isso que vai fazer e pronto. Porque senão o projeto não anda, entendeu? Tem projeto open source que vira uma desgraça por causa disso, porque fica discutindo um monte de coisa e ninguém faz bosta nenhuma. Felipe, uma pergunta aqui, meio aleatória. Você tinha falado sobre que o Meteor, ele pina a versão do Node. Não me perguntei lá? Sim. Só para saber, assim, exatamente como é que é isso. Vou te falar já. Beleza. Aí o que eu falei do Meteor é isso aqui, ó. Se você vier aqui no Dev, Bundle, alguma coisa, Tools, whatever. Eu já não sei os nomes dos arquivos de cor, tá? Já soube, mas vou achar aqui. Um lugar aqui que tem o Node, underline, versions. É um min, não é esse que eu quero, não. Ou eles mudaram também, né? Porque mudou bastante coisa aqui. Será que é min? 18, 16. Aqui, bundle version. Acho que tá mais perto. Então, esse bundle version aqui, basicamente, isso aqui é a versão do Node.
E aqui é a versão do que foi gerando os bundles, mas não é esse cara ainda que eu quero, não. Deixa eu ver. O Meteor também empina a versão do Mongo. Ah, tá aqui, achei. Ué, era Node Version, né? Deve ter digitado uma coisa errada. Ah, é que o Min tá vindo na frente por algum motivo. Então, o Meteor, ele pega nesse Dev Bundle. O Dev Bundle pensa que é tipo um pacotão, né? Então, o Dev Bundle é um monte de coisa que o Meteor já instala e já deixa prontinho para você. E aí, o Meteor pega aqui, ele já pina essa versão do Node, já pina essa versão do Mongo, lembrando que isso só vale quando você roda o Meteor sem passar uma Mongo URL. Se você passa a Mongo URL, ele aponta para a Mongo URL que você passou. Se você não passar, ele roda um para você, aí ele vai seguir essa versão que está aqui. Então, essa é a primeira parte. E o NPM também. Mas por que o Meteor pina, né? Que o como pina está aqui. E aí ele vai usar isso aqui para baixar, e quando ele rodar, ele vai executar usando esse Node, porque o Meteor, na verdade, tem esse arquivo aqui, só que aí já vi com uma explicação um pouco mais complexa de você talvez seguir. Mas o Meteor, ele vai rodar o Node. Quando você está rodando em desenvolvimento, o Meteor, ele roda o Node para você. Você chama o Meteor não é Node. Aí ele pega o teu código, faz um monte de coisa, e puf, roda. Onde que ele roda? É aqui. Ele pega o teu código, que deve estar aqui nesse Rapid, ó. Ele pegou todo o teu código, foi juntando e falou, roda. Aí tem essa biblioteca do Node, que é para isso, né? Você roda um Node dentro do Node. E aí ele chama o Node e fala, ó, roda isso aqui. E aí teu código está rodando em desenvolvimento. Que código? Baseado no que ele instalou no Dev Bundle, ele juntou tudo isso e jogou para esse pacotão que você baixa lá do Meteor, por isso que o pacote que você baixa do Meteor deve ter uns 200, 300 MB, que tem o Node lá dentro, tem o Mongo lá dentro, tem um monte de coisa lá dentro. Então, beleza, tá fixo, essa versão. Aí, mas por que o Meteor faz isso? É para garantir compatibilidade. Então, toda vez que você roda Meteor, ele pega o Node e roda por dentro do Meteor. Então, ele sempre roda aquela versão porque ele fez o bundle com aquilo lá dentro. Quando você usa o Next, quando você usa essas outras ferramentas, eles têm que te falar, ó, isso aqui é compatível com 14, 15, 16. Então, assim, é um trade-off. Qual que é a trade-off? Eu já falei essa palavra algumas vezes, né? Tem benefícios e tem malefícios. Qual que é o malefício? Cara, se você tem alguma coisa muito maluca que saiu no Node 18, não sei o que lá, 2, o Meteor tá no 18, não sei o que lá, 1, cara, uma mudancinha bizarra só de versão, que provavelmente não vai quebrar nada, você não vai conseguir. Ou você tem que saber fazer o Meteor rodar com uma outra versão, você tem que fazer o seu próprio bundle, tal, dá um puta trampo. Isso é uma bosta, porque no Next você ia lá e rodava com o Node mais novo e acabou. E aí, qual que é a parte ruim? No Next, eles não conseguem garantir que todo mundo que está no Next 13.3, por exemplo, está rodando no Node 18. Aí eles têm que suportar, sei lá, no 18, 16, 20, 21. Aí pode vir um cara aleatório lá no repositório deles e falar, acabei de rodar com a versão do Node que saiu ontem e está quebrando o Next. Tipo, cara, o que os caras têm a ver com isso? O Node acabou de sair, vai demorar para... Então, assim, a vantagem é que você tem garantia de estabilidade, porque o Meteor, por exemplo, rodou todos os testes dele exatamente na mesma versão do Node que você vai rodar na sua máquina. Por quê? Porque está pinada a versão. O Next não, né? O Next ele roda provavelmente em 3 versões principais e se tiver uma diferença numa versão do meio ali, ou eles vão rodar em todas, mas aí os caras vão ficar rodando teste por horas, né? Para rodar em todas as versões do Node, né? Então, essa é a diferença. Um te dá uma garantia, mas te deixa travado. Realmente, você está travado. Ah, eu quero rodar na próxima versão. Não dá. Até dá, né? Mas você vai ter que fazer o bundle, você vai ter que, tipo, quem já trabalhou no Meteor ou quem lê todas as docs vai saber fazer isso, mas não é trivial, né? Porque aí, por exemplo, você vai fazer o bundle, aí vamos supor que você decide que você quer usar uma versão diferente do Meteor, do Node. Aí você usa, você altera aqui. Só que aí vamos supor que tem um cara do teu time que tem uma máquina com uma arquitetura diferente. Então, quando você fizer o build, vai fazer o build da sua arquitetura. O Meteor já faz o build para todas as arquiteturas, faz o build para ARM, faz o build para Intel, faz o build... Você não vai conseguir fazer, você vai ter um Mac para fazer um build para o cara que usa Mac, sabe? Aí vira uma bagunça. Então atrapalha um pouco, porque é difícil você rodar, mas eu ainda acho que é uma boa escolha, sabe? Não sei se o Meteor vai ser assim para sempre, mas o Meteor tinha um motivo muito grande para isso, porque até o Meteor 2 dependia do Node Fibers, que é uma biblioteca que fazia coisas muito core ali no Node, inclusive fazia coisas muito cores lá no V8 mesmo, né? Que é a engine que roda o teu código, né? Então, tipo, essa parte era muito acoplada com o sistema. Então, a chance de quebrar se você saísse rodando com qualquer versão do Node era grande, né? Porque o Meteor faz muita coisa muito específica. Agora, isso aqui vai morrer no Meteor 3. Então, o Meteor 3 ele vai ficar um pouco mais resiliente a versões do Node. Provavelmente, qualquer versão do Node vai rodar. Mas ainda é complicado, porque, que nem eu mostrei para vocês ali, o Meteor, por exemplo, ele instala os pacotes da NPM por você. Aí, tipo, aí sai uma nova versão da NPM. Se você simplesmente usar a nova versão, pode ser que o jeito de instalar mudou. Pode ser que os caras mudaram a API de instalar. Então, assim, o Meteor faz muita coisa. Então, muita coisa pode acabar quebrando. Então, eu acho que é uma boa ideia de pinar a versão.
E só de você ter essa pancada de teste aqui rodando para você, sem você gastar R$1 para garantir que a sua versão do framework que você usa vai funcionar exatamente na mesma versão que você está usando, isso aqui é muito bom. Quando você usa esses outros frameworks, você está à mercê, né? Se você escolher uma versão que os caras nunca testaram, ninguém sabe o que vai acontecer. Esse Firebase aí é ele que permite chamar aquelas funções de um Mongo sem dar wait, né? Exatamente. Que aí é o assunto de coroutinas, que é um assunto que eu estou estudando na paralela. Essa semana, putz, não tive quase tempo para estudar, quero estudar ainda hoje ou amanhã mais sobre isso, que é por isso que eu estou estudando ZID, que é por isso que eu estou estudando Boom, porque uma coisa importante que a galera não entende é assim, o Fibers, você vai ver aqui, o carinha até fez uma caveirinha, né? Esse aqui é o autor do Fibers, esse cara aqui, esse Lavert. Aí quando deu a merda, ele até botou uma caveirinha em algum lugar aqui. Eu não lembro onde foi. Mas que é que deu uma maior polêmica e tal. Porque o que aconteceu? Os caras do V8, que é a engine que roda JavaScript no Node, que roda no Chrome, que roda em um monte de lugar, os caras decidiram que o jeito que eles encararam... Aqui, ó, The Angel. Isso aqui deu uma polêmica, você vai ver aqui, ó, um pancada de comentário aqui. E aí foi para uma thread que aí eu criei lá, eu acho, uma discussão. Aí os caras do Datadog também vieram falar aqui, que é uma... Enfim, isso aqui é uma puta... Que aí a galera ficou... Esse cara é do Mitchell, por exemplo, da comunidade. O que aconteceu? Teve uma mudança no V8, que é essa aqui, que quebrou a compatibilidade do Fibers com o V8. Então, o V8 pensa que é o motor que está rodando tudo lá no código em C. Isso aqui é código em C, tá vendo? Então, tá vendo aqui? Eles tiraram essa API aqui de você indicar que thread que está rodando. E aí, o que aconteceu? Imediatamente com essa mudança... Aqui, ó, Hip Fibers. End of Manera. Então, quando isso daqui mudou, o Fibers precisava disso. Então, quando o autor do Fibers falou, caramba, eu uso essa API, os caras arrancaram a API que eu uso. Ou seja, não vai... é mais ou menos o que a gente fez. É a mesma coisa que a gente usar uma coisa do Connect, e os caras do Connect ou do Express arrancaram. Ferrou. Só que aí o problema é que o V8 é meio que um monopólio, né? Hoje você tem, tipo, 2, 3 coisas que rodam JavaScript. Tem o V8, acho que tem uma do Mozilla, que é a SpiderMonkey, e tem a do que a que o Boom tá usando, que é o JavaScript Core, que é o da Apple. Então só tem 3 opções. E elas não são totalmente compatíveis. Então, com isso aqui, o que aconteceu? Quando você roda o Meteor, por exemplo, no Node 16, você vai tomar um erro que vai aparecer lá, thread archived. Que é tipo, ó, essa thread foi arquivada. Por quê? Porque o V8 parou de entender como que o Meteor funciona por causa dessa mudança de API aqui. Ele acha que a thread morreu e ele mata o seu processo. Porque ele acha que é uma corrotina. Mas o que é? Eu expliquei tudo isso para explicar o quê? É importante entender que isso não quer dizer que o Fiber era ruim, não tem nada a ver. Foi só uma escolha que o time do V8 e o TC39, esses caras decidiram ir para um outro caminho. Mas tem um monte de linguagem no mundo que usa corrotina. É que corrotina e thread são coisas diferentes. E aí os caras escolheram para um caminho que se tornou incompatível. Mas também não é culpa do Meteor, né? O Meteor decidiu usar Fibers 12 anos atrás. Então, beleza, deu esse fork. Porém, se a gente achar uma outra forma de continuar tendo corrotinas de uma forma saudável, o que significa saudável? Que não vai dar uns paus desse maluco com V8? A gente pode manter Fibers e não precisa todo mundo migrar código Meteor. Porque lembra, né? Meteor tem milhares e milhares de apps rodando com Meteor pelo mundo. Então, essa é uma das coisas que eu estou estudando, mas é meio que no meu tempo livre, né? Para ver se eu acho alguma solução, mas não é trivial. Mas dá para achar alguma forma. As outras engines ainda estão suportando isso aí? Então, é essa parte que eu estou agora. Tipo, no JavaScript Core, eu não consegui achar nada ainda de corrotinas. Porém, tem umas paradas aqui, mas não é exatamente isso. Porém, o Boom, ele está criando, se você vir aqui no Boom, eu consigo o meu histórico aqui, porque é Boom S8, né? Tá, se eu vir aqui no Boom S8 e clicar aqui no GitHub. Se você ver esse cara aqui, que é o Boom, tá bombando, né? Nossa, isso aqui tá uma delícia. Mas aqui, se você olhar na... Onde foi que eu achei? Tem o... Ah, eles têm um fork aqui do WebKit. O WebKit é a parada que roda o Safari e que dentro aqui tem o JavaScript Core. Então, aqui nesse fork do Boom, tá vendo que eles é um fork do oficial, né? Eles estão fazendo um monte de coisa para complementar. Eu acho que aqui tem até um pull request que eu estava olhando. Tá vendo? Eles mexem coisas. Eles não usam V8, tá? Eles usam JavaScript Core. É outra implementação desse engine de rodar JavaScript. Mas aí, se você ver aqui, por exemplo, ó, como que o Meteor arrancou o Fibers no Meteor 3? O Meteor está usando agora isso aqui, o Async Local Storage. Aí, se você ver aqui o Async Local Storage deles,
eles criaram, acho que não é esse pull request, tem 2. Eles estão criando, né, a compatibilidade, porque eles querem rodar Node, né? Eu não sei se vocês sabem aí a história do Boom, mas o grande diferencial que o Boom está conseguindo crescer mais rápido do que o Deno é que eles já nasceram com a ideia de ser compatível com Node o quanto for possível. Inclusive, eles têm no site deles uma lista de compatibilidade aqui. Não sei, aqui, ó, Node Compatibility. Então, eles estão implementando. Tudo que dá para implementar da API do Node, eles estão implementando para ser igual para você usar sem perceber. Aqui, por exemplo, tem a parte do Async Local Store, Async Hooks. Eles ainda não implementaram tudo, mas já implementaram uma parte. O Meteor 3 precisa disso, então tem que ver até que ponto eles implementaram para ver se daria para rodar Meteor 3 com Boom, mas eu nem estou nessa parte ainda, eu estou querendo rodar Meteor 2 com Boom. Então, essa parte aqui, qual que pode ser uma possível solução? Se vocês olharem aqui, ó, de novo, o que eles estão rodando aqui? C. A maioria dos códigos é C, tá vendo? C, 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 tudo C. Então, eles estão implementando uma API parecida com a Async Local Storage. Aí, o que eu ainda não tive tempo de entender, é tipo, isso aqui, pelo que eu entendo, eles estão conectando, ó, tá vendo aqui que código que eles estão mudando? É o JavaScript Core. Então, eles criaram um fork do JavaScript Core. Então, hoje existe V8, existe JavaScript Core, existe o SpiderMonkey, e agora existe um JavaScript Core com essas mudanças que o Boom está fazendo. Eu nem sei se eles vão tentar jogar isso para o código principal, ou se eles estão criando o JavaScript Core deles. Mas qual que é a parte interessante? Primeiro, C++ tem coroutine, tanto que o Firebase é feito de C++. Será que não dá para pegar as coroutinas e jogar para cá e voltar uma API parecida com a do Firebase para a gente conseguir fazer o Meteor voltar, pausar o código em qualquer ponto? E aí esquece Meteor 3, não precisa migrar o Meteor inteiro. E por quê? Porque você salva grana de um monte de empresa que vai ter que parar meses e meses para ficar migrando código. Então, esse seria uma solução. Tipo, esquece o V8, beleza. Porque o time do V8, naquela discussão que eu não mostrei inteira para vocês, mas se você vir aqui, esse carinha aqui, né, que foi o cara que fez essa mudança, eles vieram para a discussão lá do Firebase e falaram, não, realmente a gente não quer suportar, a gente acha que é uma má ideia, tá vendo? Ele tá falando aqui. Então, beleza, o V8 acabou, velho. O time do V8 decidiu, os caras não vão voltar atrás depois de 2 anos, os caras já decidiram. Então, o V8 esquece, o V8 não vai funcionar. Mas JavaScript Core tem uma chance. E se o Boom crescer pra cacete, quem sabe o JavaScript Core no futuro não é maior que o V8? A gente não sabe, né? A tecnologia vai mudando, né? Tipo, antes, por que ninguém cogitava isso? Porque o V8 tá muito à frente de todas as outras. Mas aí surgiu o Boom com esse hype todo, falando que tá rápido, falando isso, falando aquilo. Então, talvez valha a pena avaliar. Então, essa é uma recapitulação mais ou menos de que estágio que eu tô aí. Mas é no estágio bem inicial, de ver se é possível. Porque no Zig, que é uma linguagem que os caras usam muito, por isso que eu tô brincando com o Zig, os caras usam muito aqui, no Boom, no Zig tem. Se você olhar até na doc do Zig Learn, ele acho que até fala de Firebase lá. Porque Firebase é um conceito, né? O nome da biblioteca ali não é por acaso, né? Firebase é esse conceito de corrotina. Se eu não me engano, aqui ele até cita corrotina. Ó, tá vendo aqui, ó? Eles têm corrotinas suspensíveis, né? Isso é uma forma de suspender uma corrotina. E aí, se você olhar com esse código, ele é muito parecido com JavaScript. Aqui eles até fizeram um event loop com o Zig. Isso aqui é um event loop, que é o que roda lá no JavaScript, mas é só um exemplo. Mas se vocês olharem essa parte aqui, tipo, você pode suspender uma execução de código de forma arbitrária, tá vendo? Que é muito parecido com o que o Node consegue fazer, com o que o Meteor consegue fazer com o Firebase, né? Então, se a gente conseguir uma implementação parecida com o Zig, conseguir criar uma API parecida, pode ser que funcione, porque quando você vem aqui no Node, Firebase, o que é o Node Firebase? Ele é uma camada JavaScript, tem até uns commits do Denilson aqui. Ele é uma camada JavaScript com... Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é uma camada de C para integrar com o JavaScript. Aí deve ter alguns cabeçalhos aqui que ele faz essa integração, e aí lá no final, deixa eu ver onde tá aqui, tem um objeto Firebase mesmo, Firebase assim, Firebase ponto, esse aqui, ó. E esse Firebase aqui, ele exporta essa API JavaScript, né, esses Firebase, mas no final das contas é tudo código em C que tá rodando, né? E aí deve ter alguma camada aqui, tem um negócio que chama NAPI, que é o que conecta código em C com código Node. Tem esses binds aqui, né, que é o que faz essa transferência entre uma tecnologia e outra. Tem um monte de coisa aqui para aprender, né? Mas, enfim, é possível, né? É normal você... JavaScript, eu acho que eu falei até esse dia para vocês, né? Hoje, o código que a gente escreve em JavaScript, ele é basicamente o código que a gente escreve. No final das contas, quase tudo vira C e é executado tudo em C. O JavaScript é só um delegador de tarefa. Já está chegando aqui, daqui a pouco, depois dessa semana 5, eu vou colocar uns vídeos aqui para vocês aprenderem sobre Event Loop, LibUC, mas já que vocês estão nesse call, só de curiosidade, se vocês quiserem assistir esse vídeo aqui,
Vou ter que ir para minha conta principal para eu achar ele. Ah, acho que eu coloquei aqui no negócio da Quark, velho. Se vocês quiserem assistir, é um vídeo bem interessante. Tem esse 101 aí que fica na frente. Sabe aqui? É. Sabe o que é ou não? Não é 101, é 101. Normalmente, universidade pública, universidade gringa, tem, tipo, quando é o curso mais básico, é 101. É tipo, é 101. Aí, porque normalmente essas faculdades, a Unicamp acho que é assim, Harvard é assim, MIT é assim, as disciplinas têm números. Aí, normalmente, 101 é a mais básica. Aí, tipo, 102, 103, 104. Então, é uma abreviação, tipo, Hello World sobre fazer produto, alguma coisa assim. Product 101. Você vai achar um monte de curso de alguma coisa 101, sei lá, Programmer 101. Provavelmente você vai achar um curso, olha lá, Teach Yourself How to Code. Então, é só uma expressão. Mas o que eu ia mostrar é isso aqui, ó. Se tudo que eu falei ali não é o Guaraná, não. O Guaraná é porque eu tô na minha conta. Na minha conta eu tenho o Premium, eu não vejo. Mas aí aqui ele explica em detalhe como funciona o Event Loop. Então, quando você faz o await ali, né, o que está acontecendo? Ele até mostra uns códigos em C. Cadê? É parecido um código aqui, ó. Esse aqui é um código em C, que é a implementação. Essa aqui é a implementação do V8 usa mesmo, que é a libUV. Que aí ele fica parando, espera, parando, espera, para, espera. Esse vídeo é bom. Esse vídeo não, acho que não é tão difícil de entender, não. Esse vídeo é legal. Vou mandar lá no Discord só para. Mas depois eu vou passar. Não sei se você viu aqui quando eu cliquei rápido, mas tem um monte de vídeo que vocês vão ter que assistir. Aqui é uma lista de vídeo. Só sobre essa parte de como funcionam os internos do JavaScript. Que a maioria dos devs não sabe, então é uma coisa importante. Se você aprender isso aí, você já está à frente de quase tudo quanto é dev. E parece bobeira, mas não é, né? Tipo, quando você manda um código em JavaScript, quando você manda um await, quando você manda um set timeout, tudo isso está acontecendo por baixo. Se você não entende o que é isso, você está meio que confiando no teu instinto ali, porque você não sabe nem o que você está fazendo. É obrigatório saber? Não, mas se você souber, provavelmente você vai tomar decisões melhores. O Spider-Man, coisa, ele tem o... Eu chutei o nome, tá? Mas eu acho que é um nome mais ou menos esse. Deixa eu ver aqui. Spider-Man. Porque eu acho que eles têm outro engine mesmo. Eu acho que rolou uns papos deles unificarem e começar a usar o V8, mas eu acho que não usaram. Eu acho que é isso mesmo. Mas é que tem tanto nome, velho. Eu posso estar até enganado, tá? O Spider-Man pode até ser outra coisa, mas eu acho que é. Acho que é mesmo. Spider-Monkey, Mozilla, JavaScript, WebAssembly, Engine, User de Firefox, Server e vários outros projects. Esse servo aqui, eu acho que é tipo um Node esse servo. Acho que é para rodar no servidor também. Felipe tá compartilhando só o Meet. Ô, caramba. É que eu mudei as telas, aí mudou a ordem que ele mostra para mim. Eu entrei na página do Spider-Monkey aqui. Ele tá falando que é o Engine mesmo. Agora, se ele tem também, não sei, teria que ver. É que o bom do JavaScript Core é que agora o Boom tá usando ele no servidor também. E eu acho que a grande vantagem é que se o Boom realmente não for só hype e se manter, você vai ter um projeto que vai ser grande usando. Porque o Spider-Monkey hoje, tipo, no servidor acho que não tem nenhum projeto grande usando. Talvez o server. O server eu acho que é tipo um Node para Spider-Monkey, se eu não tô doido. Então é meio arriscado, assim, se você não tiver nenhum cara muito grande usando, pode dar merda, né? Lógico que o grande pode ter dado merda, deu merda, né? No V8, porque os caras mudaram de ideia e mataram as threads lá do jeito que. Mas tá saindo coisa, saiu em agosto, tá saindo coisa aqui. Mas aí teria que olhar, tipo, Spider-Monkey, rotinas, alguma coisa assim. É que são assuntos, esse tipo de assunto que a gente tá entrando aqui, são assuntos que, tipo, sei lá, 50 pessoas no mundo discutem, sabe? Então, muitas vezes você não nem acha conteúdo sobre isso, porque quem está preocupado com como rodar JavaScript fazendo pausa na execução através de uma corotina? Meia dúzia de pessoas, entendeu? Então é meio tenso, assim, você não vai achar muito sobre isso. Mas deve ter alguma coisa aqui, tem umas habilidades de pausar a execução. Mas aí tem que ver que linha que eles estão indo. Tem uma galera falando, assim que doesn't... Olha lá, tá, esse aqui ele tá falando de uma coisa bem parecida. Tá falando de ter algum tipo de suporte para corotina e tal. Mas aí tem que pesquisar, né?
Mas é isso, galerinha. Falamos de Meteor, demos passos lá naquele pull request. Agora a parte que faltou ali do pull request é mais rever os textos e ver se eles fazem sentido. Então, acho que eu vou fazer isso depois também. Mas depois ali, aí basicamente vocês podem acompanhar também o pull request ali, para ver até ele ser feito merge, mesmo se o teste lá, tem que até avisar ali o Gabriel que tem 2 testes quebrando e ver o que a galera acha. Bom demais. Oh, muito bom, muito bom. Valeu, galera. Valeu. Valeu. Valeu.